gente! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 6. E se você tá assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva, curta, comente. E, gente, vocês podem comentar assim, ó, só colocar um coraçãozinho, tá? Uma carinha, porque o YouTube vai entender já que o nosso conteúdo é relevante para levar para mais pessoas. E se você tem um amigo, uma amiga que gosta desse tipo de conteúdo, que quer saber mais sobre cachorro ou sobre gato, indica a gente, não custa nada. E a gente também tem o nosso Instagram, não é, Cá? É isso aí, vamos falar sobre cachorro. Segue lá no Instagram, deixa a sua sugestão de tema, porque esse podcast é feito por você, pela sua sugestão e seu comentário. Sim! Deixa nosso petisco favorito, né? É que a gente sempre fala pra vocês. Isso aqui, ó, quando vocês vão lá, dão like, compartilham, curtem, seguem. Isso aí é reforço positivo pra gente. Já falamos isso e, né? E não tá adiantando nada, né, gente? Então, por favor. Sem punição, Gente, às vezes eu tenho vontade de fazer uma punição positiva aqui, viu? Mas vamos lá. Hoje a gente vai conversar com Renato Zanetti. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que fico satisfeito com o convite. Vai ser muito legal bater um papo com vocês aí. E vamos falar sobre cachorro. E vamos falar sobre cachorro. E vamos falar muito mais do que sobre cachorro, porque aqui, ó, eu já falei pra Rê, já deixei a deixa pra ela, falei assim, ó, eu vou sugar de empreendedorismo pra gente expandir a consciência sobre o mercado, sobre a nossa atuação como empreendedor, porque isso é de extrema importância. Né, Rê? Sim, e gente, antes de começar aqui a conversar com o Renato Zanetti, para quem ainda não conhece, vou falar aqui um pouquinho sobre o currículo dele, e aí depois a gente vai entrar aí com Carlinha, com tudo, tá? Porque hoje o assunto é muito mais aí sobre empreendedorismo e cachorro também, mas eu acho importante a gente situar vocês, quem ainda não conhece o Renato. Bom, bora lá. O Renato, ele é docente do curso de pós-graduação em comportamento animal, do Centro Universitário Rio Preto, tá certo, né? Isso mesmo. Tá certo? Ele tem mestrado na área de medicina veterinária e bem-estar animal. Ele também é formado em zootecnia, né? Você é zootecnista, Isso né? mesmo. Pela Unesp. Eu já quis fazer isso também, mas depois eu mudei de ideia na minha vida, quando eu A pensei... gente é cheia das mudanças de ideia. Nossa, né? já... Enfim. Mas vamos voltar aqui. O Renato também tem pós-graduação na área de comunicação com o mercado pela ISPM e gerência de produtos pela FGV. Então, assim, gente, não é pouca coisa. E ele também é o idealizador da Dog Solution, que foi pioneira em vários conceitos ali, de, por exemplo, essa questão do manejo de cães em grupo, do enriquecimento ambiental, de não usar nenhum estímulo aversivo ou punitivo ali na hora de trabalhar com os cães. E todo o trabalho, ele é baseado nas emoções desses animais. Então, o Renato, ele trouxe, assim, muita transformação para esse mercado de daycare, que hoje é muito comum, mas as pessoas nem sabem ali, né, como é que começou, como é que foi essa implementação. E já formou um monte de gente também, aí um monte de profissionais que a gente conhece, outros profissionais que a gente conhece também, já trabalhou com grupos aí muito conhecidos, inclusive que eu indico muito, né, tem uma galera aí, né, Aloha, a Vila Dogo, tem uma galera também de outras cidades que a gente indica também, e o Renato também já deu mentoria e fez consultoria para essa galera toda. Eu acho que tá bom por enquanto, né? Só pra dar uma resumida. Acho que tá bom. Acho que senão a gente vai ficar aqui 5 minutos. Senão o podcast vai ser só o currículo e toda a história. Vamos pra outra coisa, gente, porque tem mais coisa, tá? Mas depois a gente vai falando sobre os cursos. Também. Polêmica, gente. Também tem polêmicas hoje. Também. Babado Se eu novo aí. Vocês, ficava, porque hoje tem Gente, Tem babado hoje. Tem babado aqui. Para lixo aí, ó. Já vamos começar. Bora, então? Vamos começar de levinho, né? Só Bora. pra gente dar aquela introduzida, né, Renato? Vamos lá. Deixar o babado pra depois. Só pra Gente, aguçar ó, a curiosidade. tem polêmica, hein? Vamos preparando. Eu queria entender, pra começar, como é que a partir desse currículo aí, você foi parar no mercado de daycare? Você sabe que essa ideia de empreendedorismo tem muito mais glamour do que deveria ter, né? Uma coisa muito mais... As pessoas romantizam demais essa história de ser empreendedor e montar um daycare de cachorro em qualquer negócio. A minha formação foi em zootecnia, mas eu sempre gostei de trabalhar com comportamento animal. Então, quando eu me formei, fui trabalhar com vaca de leite. Olha que coisa doida. Fui para a fazenda, fiquei um tempão trabalhando com isso.
Só que a gente sabe que se a gente não entende muito bem sobre comportamento animal, a gente não consegue produzir muito. Então, foi a partir daí que todo o meu foco foi para comportamento animal. E eu tive uma trajetória muito doida. Eu trabalhei com vaca de leite, depois eu fui trabalhar com treinamento online, cursos online, numa época que nem tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Eu fui de uma das primeiras empresas que começou a dar treinamento online para o mercado de gado de leite, porque as fazendas são muito espalhadas. Isso ninguém sabe, né? Que loucura. As fazendas são muito espalhadas. E como você treina as pessoas? Com internet. Então, sim, na época, as fazendas já começavam a ter internet na fazenda, então os funcionários eram treinados dessa forma. Então, eu montava esses cursos. Eu trabalho numa empresa que eu montava treinamento, conteúdo online, numa época que ninguém falava sobre isso ainda, não era comum. Nessa época, eu montava os cursos e aprendi a fazer programação de site, um monte de coisa, e eu sempre olhava para mim, depois saí desse local, fiquei fora do país, trabalhando numa empresa que fazia custo de produção do litro de leite. Então, olha só, comportamento animal, treinamento online, custo de produção. Depois eu voltei, fui trabalhar com exportação de carne, trabalhar com mercado. E eu olhava para minha carreira e falava assim, isso aqui está meio confuso, né? Porque fui trabalhar com comportamento animal, depois eu fui trabalhar com treinamento online e marketing digital, na época que não tinha digital ainda, depois fiquei fora do país, depois eu falei, está meio confuso essa história toda. E chegou um momento que eu me vi insatisfeito com o meu trabalho. Aquele momento, ponto da virada, né? Ponto. Eu falei, eu estava muito insatisfeito, tinha um bom salário, mas assim, não era isso que estava me motivando. Entrei em crise total. Falei, o que eu vou fazer da vida? Isso eu tinha 30 e poucos anos, não era nada. Em que ano? Eu sou ruim. TDAH não marca data. Mas faz me formei em 97, depois eu fiquei uns 7 anos trabalhando em gado de leite e tal. Faz o quê? Uns 15 anos? Não, a Doggo Solution tem 13. Foi nessa época. Tava uns 15 anos que eu falei, não tá legal para mim. Daí eu coloquei no papel coisas que eu tinha muita satisfação de fazer. E muitos empreendedores começam com isso, se perguntando o que gostaria de fazer. E eu coloquei no papel coisas que eu faria com naturalidade. Aquela habilidade que a gente tem de forma inata. E sempre aparecia cachorro, sempre aparecia bicho, sempre aparecia... Eu ia fazer alguma coisa com natureza. Nessa época eu morava em São Paulo. Nasci em São Paulo, mas eu morei fora há muito tempo. Nessa época eu estava em São Paulo, falei, vou trabalhar com cachorro. A Doggo Solution foi o quarto daycare em São Paulo. Tinham só 3 antes. Tá. E a terceira abriu, passou um tempinho, eu abri também. Ou seja, era um mercado muito novo. Pensa, 4 empresas semelhantes na cidade de São Paulo. Em 2010, isso? Isso era em 2010. Foi em 2010 que eu abri. Não dá para imaginar que só tinha 3? Mas isso. É pouco. É muito pouco. Muito pouco. Hoje pipocou, né? Não, hoje tem 6 na rua. Aqui a gente esbarra. Mas tem uma aqui mesmo. Temos uma aqui. Isso mesmo. Então, assim, e era um negócio inovador, mas a minha ideia não surgiu como um daycare de cachorro. Era muito novo. A minha ideia era fazer um negócio que hoje talvez eu ia ser preso, porque não pode fazer, que era treinar cães para ser utilizado em momentos específicos. Então, alugar cachorro, olha só que absurdo. Era assim, ter um cachorro de faro, um cachorro de busca e apreensão, treinar um cachorro para ser guia. Era uma ideia de ter um monte de fazer um centro de treinamento de cachorro. Daí, na hora que eu fui implementar mesmo, eu falei, isso aqui não vai funcionar. Não posso fazer isso. Na hora que eu comecei a estudar sobre montar um espaço assim, eu falei, não vai funcionar. Por que não um espaço natural para cachorro? Essa foi a grande virada. Que a questão é o seguinte, e foi muito criticado na época. O cachorro, ele é um animal de cativeiro. Sim. É um animal de cativeiro. Só que daí você fala isso, o tutor se ofende. Imagina, meu cachorro. Mas assim, a diferença dele para um animal, para um passarinho, numa gaiola, não é nenhuma. Só é o tamanho. E mesmo quando você tem um cachorro que mora num quintal, beleza, é um cachorro numa jaula grande. O quintal é uma jaula grande. Se você não passeia com o seu cachorro, se você não faz uma série de coisas, esse cachorro vai ficar birutinha. E era a nossa realidade. É hoje também. Naquela época era muito mais. Que hoje tem muito mais recurso, muito mais informação. Eu falei, vou montar um espaço que os cachorros vão ter a oportunidade de expressar os seus comportamentos naturais. Essa era a ideia. Por isso que lá no começo era um espaço muito grande, os brinquedos são de madeira, muita planta. Que a questão era o seguinte, se o cachorro tivesse a oportunidade de andar por aí, o que ele faria? Se ele tivesse, quais são os comportamentos naturais do cão? Vou fazer um centro, um local X, que ele vai poder fazer isso.
Aí foi o embrião da Dog Solution. Que incrível. E dentro dessa sua jornada com a Dog Solution, jornada empreendedora com a Dog Solution, qual foi o seu primeiro ponto de ruptura, a sua virada de chave com a Dog Solution? Onde você sentiu a necessidade de escalar mais, viu que o negócio estava dando certo? Olha, quando eu comecei, imagina que ninguém tinha a menor noção do que era manejo de cães em grupo. Ninguém sabia que a quantidade de horas que o cachorro passa dentro de um daycare pode comprometer seu bem-estar e vai comprometer o negócio. Muita gente continua não sabendo, né? Isso mesmo. Importantíssimo. Continua não sabendo. Importantíssimo. E assim, a ponto de ruptura foi que os conceitos que eu tinha aprendido até aquele momento não valiam de muita coisa. Eu não falo isso com nenhum orgulho, mas eu punia cachorro, né? Isso faz parte da nossa história. Todo mundo que trabalha com cães há mais de 15 anos, em algum momento, usou um tranco, usou borrifador, usou um monte de coisa. Eu olhava para aquilo e eu falava assim, do ponto de vista de bem-estar para mim e como negócio, não faz sentido. Quer dizer, vou passar o resto da minha vida brigando com um cachorro dentro de um daycare. Talvez essa tenha sido o primeiro ponto de ruptura. Eu falar, o que eu estou fazendo hoje não funciona. E eu fui atrás de pesquisa. Isso foi logo no começo. Quando eu comecei a ficar incomodado com gritar com o cachorro, com dar borrifada e tal, eu comecei a ficar incomodado, eu falei, deve ter alguma coisa melhor do que isso. Os caras ensinam uma baleia a pular um bambolê a 10 metros de altura sem guia. Como que eu não vou conseguir fazer um cachorro ficar do meu lado sem... Eu não preciso brigar com isso. Daí eu comecei a enfiar a cara em estudos sobre isso. E é raro. Assim, não tem um estudo que fala sobre manejo de cães em grupo. Mas daí eu fui estudar bem-estar animal, comportamento animal, agora de cão. Comecei a olhar muito o que as pessoas faziam em zoológico. Porque o zoológico é um animal de cativeiro. A nossa referência. Daí eu fui atrás disso. Crispisuto, atividades de enriquecimento ambiental e assim por diante. Essa foi a virada. Que eu falei, se eu continuar fazendo esse manejo que eu estou adotando, eu vou estar gerando muito mais infelicidade. Para mim, para funcionário e para os cães. Não dá para ficar gritando com o cachorro toda hora. E daí, nesse momento, eu comecei a adotar um manejo que era muito mais legal, que eram as atividades de enriquecimento ambiental. Foi a primeira coisa que eu coloquei dentro da Dog Solution, logo quando eu abri, depois de 6 meses. Eu falei, beleza, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eles estão fazendo no zoológico. E comecei a repetir. Daí eu fiz uns vídeos que viralizaram, deu mais de 1 milhão de views na época no YouTube. A galera baixava de forma clandestina e usava até em aula, que eram os vídeos que eu fiz sobre enriquecimento ambiental, que mostrava a Dog Solution lá atrás e tal. Porque quando eu falava, eu tenho um espaço com cachorro e a gente trabalha com enriquecimento ambiental, eu falava, o que é? Você aduba o espaço lá? O que é enriquecer o espaço? Que história é essa aí? Eu falei, não, é um trabalho que a gente faz com cachorro e tal. E daí eu tive que fazer vídeo para mostrar o que era. E daí começou a gerar interesse, porque eu abri a empresa, não tinha nenhum cachorro, tinha 0. Eu comecei com uma graninha que eu tinha, daí pegava os cachorros da minha irmã, 2, que vinham mijando no meu carro o tempo inteiro, eu pegava eles lá longe, colocava no carro, daí eu colocava os 2 aqui, tirava foto, daí colocava os 2 aí, tirava foto, porque eu não tinha cliente, ninguém sabia que eu era. A empresa não tinha placa, não tinha nada. E quando eu falava que eu tinha um daycare de cachorro, uma creche de cachorro, que esse nome é esquisito até hoje, pensa naquela época. Os caras falaram, você é babá de cachorro? Eu falei, pode ser, mas leva seu cachorro lá. Pode me zoar, mas leva. Então eu comecei sem cachorro nenhum, mas nessa hora começou a gerar interesse. Os caras viram, é legal o que esse cara tá fazendo. Pela tua comunicação, pela tua entrega em vídeo, pela forma como você divulgava esse trabalho, as pessoas começaram a aparecer. Então, assim, eu tenho que começar a falar o que eu faço. Porque eu sabia que era muito legal. A pesquisa sabia que era muito legal, mas as pessoas não sabiam. Daí, na época, era que eu tinha. Então, eu fiz um monte de folder e eu entregava nos prédios, né? Daí, eu passava no dia seguinte, estava tudo na lixeira, porque ninguém entregava. Daí, eu fazia anúncio na comunidade ali. E daí, tinha uma igreja atrás ali, só aparecia aqueles poodle de 200 anos, os cachorros, os Matusalém que vieram na Arca de Noé. Né? Daí aparecia isso, porque eu estava conversando com uma galera que esse era o perfil. Olha só a sacada empreendedora. Daí, quando eu estava falando da minha carreira, quando eu falei assim, que coisa louca, minha carreira parece que não tem pé nem cabeça. Na hora que eu abri a Dog Solution, comecei a aplicar tudo o que eu tinha aprendido anteriormente. Então, eu comecei a aplicar conceitos de comportamento e bem-estar animal, comecei a aplicar conteúdo online que eu já sabia fazer, na época, montei meu próprio site. Eu tinha mais experiência em comércio que eu exportava carne antes. Então, um papo empreendedor aqui. Quando a gente está meio perdido na carreira e fala, o que eu estou fazendo? Olha, na época eu fiz a mesma pergunta, mas na hora que eu montei meu negócio,
todo o conhecimento que eu tinha, toda a informação que eu estava adquirindo até aquele momento foi de extrema necessidade. Se eu tivesse pensado em fazer isso, eu não teria acertado. Porque eu tinha todas as habilidades que eu precisava usar naquele momento. Que era de comércio, que era de comunicação, que era de falar com o cliente, que era de montar site, fazer conteúdo e comportamento animal. Muito doido isso. E é um dos pontos que eu acho muito importante é que o empreendedor acredita que ele é feito só do que ele é bom em fazer em termos operacionais. Então, eu sou bom comportamentalista, ou sou bom em quero montar um daycare, sem entender todas as áreas que uma empresa carrega. Por mais que o empreendedor comece solitário, esse empreendedor tem todas as áreas de uma empresa dentro dele. E ele precisa olhar para tudo isso. E um dos pontos que eu achei muito interessante que você falou é da comunicação. E como desenvolver isso te ajudou a trazer essa visão, né? Até pela tua bagagem, ter buscado essa visão de negócios. E eu acho que o legal da comunicação é isso. É a gente perceber rápido que a gente está comunicando para a pessoa errada. Porque assim, vamos pensar, quem é nosso cliente? Quem tem cachorro? Não é verdade. O meu cliente não era quem tinha cachorro, porque apareciam os cachorros lá que eu não podia ficar, não podia receber. Então, o meu cliente não era quem tinha cachorro, era quem tinha um cachorro específico. E hoje pode ser porte, pode ser raça, pode ser idade, pode ser um monte de coisa. Nem todos os clientes, nem todo mundo que tem cachorro é cliente de daycare. Mesmo porque nem todo cachorro vai ficar bem no daycare. Então, na hora que você comunica errado, você vai estar atraindo a pessoa errada. Então, sim, tem um monte de daycares, empreendedores que fazem uma comunicação no Instagram, por exemplo, coloca lá um monte de raça que ele não é muito, não curte muito. Não estou polemizando raça, mas não é o perfil que ele gostaria. O espaço dele é pequeno, ele está querendo focar em cachorro pequenininho, de vez em quando aparece um cachorro grande. Nessa hora ele está comunicando errado, porque ele não está passando a informação que ele trabalha com cachorro pequeno. Então, às vezes, você conseguir falar, às vezes não, falar com o público certo é a base para qualquer empreendedor. Até falando dos desafios que você, como dentro desse mercado, atendendo vários outros daycares, a gente está falando aí de bem-estar e tentando trazer essa perspectiva empreendedora, visando lucro, venda. A gente precisa pensar nisso muito além, né? A gente tem um propósito com bem-estar, mas a gente também tem um propósito de negócios. E aí, qual foi o maior desafio que você vê hoje que os daycares enfrentam para aliar a proposta de bem-estar com a lucratividade? Eu estou há 13 anos nesse mercado, né? E depois de uns 5 ou 6 anos de mercado, de tendo daycare, eu comecei a dar consultoria para outros daycares. Então, eu fiquei uns 6 anos trabalhando e aplicando para depois sair focando em ensinar outras pessoas, né? Isso é geral. A forma como as pessoas precificam é assim. Eu vou abrir um daycare hoje. Então, eu vou fazer a média do mercado. Então, pego todo mundo da região ali, faço uma média, tiro 10%, porque eu estou com medo de começar mais caro. Imagina, o cara não tem cliente. Então, eu faço uma média, tiro 10%, meto a minha planilha ali, minha tabela de valores. Começou errado. Porque o custo de cada um é diferente. Então, assim, a pessoa... Olha, se eu for vender brigadeiro hoje, vou vender brigadeiro na porta do cinema. Eu vou comprar açúcar, leite, chocolate e tal. Eu sei quanto custa um brigadeiro. Uma coisa simples que são 5 ingredientes. Bom, a pessoa monta um daycare e não sabe quanto custa um cão por dia. Esse é o problema. Daí a pessoa começa a trabalhar, não sabe quanto custa, entra numa política de dar desconto, que também não tem nenhuma justificativa, porque não tem problema nenhum dar desconto, desde que você ganhe. Você pode dar desconto, você pode dar 50% de desconto, mas você está ganhando o seu salário. O empreendedor é o seguinte, o meu salário vem do lucro da empresa. Então, assim, se eu der desconto, beleza, pode dar, você vai tirar do seu salário, do seu bolso. Se você quiser ganhar menos, você dá desconto. Mas daí a pessoa não sabe, a política não sabe quanto custa, não sabe foca no desconto e não foca no benefício que o cachorro vai ter, não agrega valor. Posicionamento, nada. Daí, o que acontece? Com o tempo, a pessoa está trabalhando muito, porque ela está estudando, ela está disposta a fazer um trabalho de qualidade, só que ela não está cobrando direito. Daí ela tem que trabalhar muito mais ou colocar muito mais cachorro. Aí começa a afetar o bem-estar dela e dos cães. Então, o que eu falo muito é comportamento e bem-estar animal aplicados à lucratividade do negócio. Porque você pode ter os cães perfeitos, comportamento legal e tal, mas se o seu negócio não dá lucro, você vai morrer depois de tanto tempo. A empresa fecha. Ou o seu negócio vai ficar inviável. Vai ficar inviável. Eu sempre falava isso assim, se você precisa, para o seu negócio dar certo, você precisa sonegar imposto, contratar pessoas fora
burlando a lei trabalhista, se você não tem desconto, ou se você não tem descanso, se você não tem tempo à sua família, se você não tem qualidade de vida, o seu negócio não existe. Incrível. Bom, eu tenho... Se eu tiver... Não, pode, cara. Não, gente, pra mim tá sendo uma aula. Bora lá. Não, e tá muito bom. Vamos lá, Carlinha. Tá ótimo. Dentro dos pilares que você trouxe da Dog Solutions, ciência, pessoas e ambiente, né? Falava sobre se aplicar a ciência, que é animais, pessoas e ambiente. A gente sempre olhou dessa forma, que é o conceito de saúde única. Assim, não fui eu que inventei isso, né? De animais, pessoas e ambiente. E a saúde única fala isso também. E eu não via na Dog Solution forma de ter sucesso no manejo todo se a gente não se preocupasse com as pessoas, se preocupasse com os animais e com o ambiente. E as pessoas não falam do ambiente. Até mesmo em treinamento, em adestramento. Né? Quando você fala em adestramento, assim, por que é? Porra, total. Você vai querer ensinar um cachorro um comando novo num espaço que o ambiente está caótico, está sujo, está barulhento. E as pessoas, às vezes, ficam focando muito mais no cão, no equipamento de treino, um monte de coisa. Assim, o ambiente... Num daycare, manejo de cães em grupo, se você não está preocupado com o ambiente, você vai ter sempre problema. As pessoas entram sem avisar, o cliente pode aparecer lá no meio, sem nenhum controle, você vai ter sempre mais trabalho. Então é isso, o pilar é isso. A organização da rotina, né, das entradas, das saídas. Um dos desafios que eu também percebo dentro do daycare, ainda mantendo um pouquinho nessa temática, que é o desafio, mas indo para a parte do empreendedorismo, é delegação, né, a parte de contratação de monitor, que a rotatividade é extremamente alta. E o treinamento com essa equipe, né, às vezes pede experiência para o profissional ter experiência em outros daycares, só que existe cultura de marca, existe a forma como um daycare que foca em bem-estar tem a percepção, e esse gargalo de treinamento e de alta rotatividade de monitores acaba sendo um desafio para os daycares. Hoje, como você vê isso para um daycare olhar treinamento visto da monitoria? Olha, um trabalho que vai ser para sempre num daycare é conhecer os cães, fazer uma boa avaliação, fazer uma boa adaptação dos cães, ter uma rotina muito bem estabelecida, trabalhar com atividade de enriquecimento ambiental e treinamento de pessoas. Então, quando a gente for falar sobre o empreendedorismo, a pessoa vai abrir um daycare. Ela tem que ter ciência que ela vai, pro resto da vida, observar com atenção linguagem corporal. De cachorro e de pessoas. E essa ideia de que funcionário é um problema, nunca achei. Funcionário é uma solução. Exato. Equipe é uma solução. Se você vê a equipe como um problema, o problema não está na equipe, está em você. Exatamente, porque assim, você só consegue ter manejo de cães em grupo se você tiver uma equipe. Porque sozinho você consegue adestrar um cão, mas você não consegue lidar com 20 cães. O seu negócio não vai escalonar, não vai crescer. Você precisa da equipe. E você acha que a equipe é um problema? Bom, então partindo do princípio que a equipe não é um problema, que é solução, como fazer para tornar essa equipe a melhor possível dentro dos seus princípios? Treino. A gente fazia treino na Dog Solution, treinamento a cada 4 meses. Eu montei um nome que chamava bonito o nome, formação continuada. Né? Isso aí eu uso sempre, que é formação continuada, é para sempre. A gente falava formação continuada para a vida toda. Então, a cada 4 meses, a gente fazia um treinamento. Falava sobre linguagem, falava sobre coisas repetidas. Durante 3, 4 anos, a gente falava sempre a mesma coisa. Por quê? Precisava. Eram pessoas novas. E outra, era um conceito diferente. Até hoje o que é cães em grupo, o que é linguagem corporal. Então o gargalo, pessoas, vai existir. Só que na Dog Solution tem funcionária que ficou 10 anos lá e foi embora porque mudou de país. Tem funcionário de 8 anos, 9 anos. Então, tem pessoas que estão há menos tempo. Só que a gente sempre conseguiu manter metade muito tempo e outras pessoas que decidem, como a gente decidiu, sair do nosso trabalho e seguir outro tipo de carreira. E você também tem um diferencial lá. Primeiro porque você contrata só mulheres. Então, isso aí... Por quê? Isso aí é o seguinte, olha, lá atrás houve uma... Hoje eu não faria isso. Hoje você... Opa, peraí. Mas vamos... Já vou entrar na polêmica aí. Não, calma. Não é a polêmica ainda. Ainda não é, gente. Mas já tá começando a esquentar. Negócio... A chapa já tá assando ali.
Mas, assim, tem essa curiosidade, acho que muita gente já perguntou, e eu já perguntei isso pra... Eu não perguntei, mas acho que alguém perguntou, eu já escutei a tua resposta em algum curso que eu fiz seu, porque eu sempre te encontrei em curso, ou participei de curso que você estava dando palestra lá. E essa questão que as pessoas, né, têm a curiosidade de... Ai, Renato, você contrata mulher? E outra coisa que eu acho muito legal que você faz também lá, que era uma... Tem uma bonificação, né? Então, você fazia... sei lá, tinha umas coisas de... hoje você vai fazer... Você tem uma bonificação de... Vai ganhar para fazer a unha. Isso mesmo. Isso também eu achava muito bacana. Então, você pode falar... Porque isso é um diferencial também para quem está trabalhando. É um reforço positivo, é um petisco, né? As pessoas ficam felizes de ter aquilo ali, de ganhar alguma coisa a mais, de ser reconhecido também. Seu trabalho está sendo reconhecido. Então, eu queria saber dessa questão aí que... Você está falando, então, que talvez hoje você já contrataria homens. Hoje seria muito mais diversificado, com certeza. É assim, ó, vamos pensar que a gente está falando de uma empresa que começou há 13 anos. Sim, e lá era um outro contexto, outro cenário. O que aconteceu é que no começo tinha homens e mulheres. Com o tempo, passados 6 meses, tal, foi indo, os homens saíram e as mulheres ficando. O que eu olhei, eu falei, teve uma seleção natural aqui. As mulheres ficaram, os homens saíram. Foi assim que começou. Daí eu fiquei incomodado em encontrar... Só tinha uma equipe só de mulher. Eu falei, puxa vida, se eu colocar homens... Mas esse foi o meu erro de pensamento. Se eu colocar algum homem aqui, pode tirar a liberdade delas, tirar a espontaneidade e tal. E ficou assim, mas isso não é verdade. Não é a presença do homem que vai tirar a espontaneidade, quer dizer... E eu ficava com receio de ter algum tipo de assédio e tal, mas isso não cabe ao empreendedor. Sim, se você contratar um doente, um demente, você pode ter uma mulher demente também. Então, assim, percebe que não era homem ou mulher. Era o ser humano que era escroto mesmo, entendeu? Então, daí eu comecei, por um erro de avaliação, que eu ficaria um negócio mais harmônico se ficasse só com mulheres. Daí, durante muito tempo, eu tive essa crença, que o ambiente ficaria muito melhor se elas ficassem... Então, esse foi um lado. O outro lado também, que isso é verdade... que isso é uma coisa mais recente, né? Que é o empoderamento, né? Então, eu achava legal ver aquele monte de mulher mandando. Aquele monte de mulher falando ali, sabe? E eu tomava ralo. Falei, não, Renato, vai pro seu canto lá. Não vem aqui não. Eu achava muito legal, assim, elas tomando decisão. Mas, assim, eu acho que hoje seria um negócio muito mais diversificado. Eu acho que seria muito mais interessante e é muito mais saudável, eu vejo. Mas hoje continua sendo só mulheres. Mas agora também não tem nenhuma ideologia. Isso hoje talvez chamaria de coincidência. Então, lá atrás foi... seleção, depois eu forcei um pouco para ficar, porque eu achava que um homem ia estragar, e hoje está lá, né? Mas faria diferente. Sobre bonificação, então, aí vem o dilema do empreendedor, né? Porque na hora que a gente está lá tocando um negócio, a gente tem que começar a tomar decisão e começar a fazer coisas para achar que as coisas vão ficar melhores ali. E a motivação das pessoas, igual, não vou comparar cachorro com gente, mas você tem que achar o que motiva um cão. Você tem que achar o que motiva a pessoa. Então, eu fazia a jornada de horário lá, até antes da pandemia, era de 5 horas. Então, as pessoas ganhavam 8, mas trabalhavam 5, eventualmente 6, porque era uma jornada reduzida. Eu via isso como um benefício, como um reforço. Então, a pessoa vai trabalhar menos, vai trabalhar descansada e vai estar sempre feliz. Daí a gente tinha lá vale unha. Então, se a pessoa cumpria as metas, ganhava um vale unha para ir lá. Tal. Tinha massagem. Segunda-feira, no mês, a pessoa ia uma massagista lá, fazer aquela quick massage, tinha um monte de coisa. Tinha pizza de final de semana, de sexta-feira. Tinha um monte de coisa que eu achava legal. E a galera continuava bicuda. Não é louco isso? Sim. Não é doido? Então, é a mesma coisa. O que eu estava dando talvez não era o que era reforço para eles. Então, para mim, era legal uma pizza à noite. Eu achava... Tinha gente que pegava o vale unha e nem usava. E estava pago antes, né? Nem para dar para colega. Por quê? Porque, cara, não era dado. Era porque eu queria que as pessoas ficassem felizes. Talvez essa seja uma falha, até com o olhar empreendedor também. O que eu estava dando era o que eu achava legal. E o que acontecia antes da pandemia? As pessoas trabalhavam de segunda, era uma carga horária maior do que é atualmente. Então, eu abria de sábado, domingo e feriado. Então, as pessoas trabalhavam menos durante a semana, mas de sábado alguém tinha que estar lá. De domingo alguém tinha que estar lá. De feriado alguém tinha que estar lá. Olha que coisa doida. O que elas queriam mesmo
não era ganhar o Vale Unha ou ganhar uma pizza. Era não trabalhar no final de semana. Na pós-pandemia, eu não abri mais de sábado, domingo e feriado. Teve um motivo por fazer isso. E as pessoas, então... Mas não funcionava só o hotel, funcionava tudo. a creche. A creche funcionava 24 horas, 7 dias por semana. Durante Sábado, 10 anos... Sábado e domingo... Sim. Também. Sim. Entrava cães, Cachorro. sábado e domingo e feriado. Isso. Durante 10 anos funcionou Uau, 24 uau, horas. Ou uau. seja, quem está assistindo é um erro total. Isso vai ter um preço a ser pago. Por 10 anos. Por 10 anos vai ter um preço, que é a hora do babado, daqui a pouco a gente fala. Existe um preço você trabalhar 7 dias por semana, 24 horas. E sem dizer que você, além de tudo isso, também dá palestra, Isso mesmo. mentoria, viaja para fazer consultoria. Trabalho social, com Trabalho criança. também. Gente, Tem não isso. falamos também. Então, tem tempo. Então, você percebe que tem um preço. O que acontece é que, na pós-pandemia, eu precisei adequar a empresa, não por desejo, mas por necessidade. A gente não abria mais de final de semana e não abria mais de feriado. E as funcionárias começaram a trabalhar 8 horas. Eu escutei assim, até que enfim o Renato larga a mão de ser trouxa. Ou seja, né? Eu fiquei durante Pegou 10 aí. anos achando, e sabe o que acontece? O pessoal parou de ficar bicudo. Melhorou. Porque é o seguinte, você prefere daí, eu falava assim, a galera vai trabalhar 5 horas e vai ter tempo para a família, vai ter tempo para estudar, vai ter tempo para fazer um monte de coisa, para dormir. Então, o que eles queriam mesmo era o sábado e domingo poder fazer nada. O feriado, eu trabalho 10 horas por dia, mas o sábado e domingo é meu. Demorei 10 anos, gente. Tava na minha cara. Tava É na que às minha vezes o frente. ritmo do empreendedor não é o ritmo dos colaboradores. E a gente acaba achando que tá todo mundo no mesmo Isso balaio, mesmo, tá vendo né? só? Aí tem que toda hora parar e falar, opa, a gente está no caminho. Aí vem uma... Então, assim, sobre o que você perguntou dos bônus, o melhor bônus hoje é o funcionário ter tempo para ficar com a família dele, para fazer nada, para dormir até meio-dia, feriado não aparecer. É isso que, sim, de verdade. Assim, então, assim, o que é reforço? É o que mais importa naquele momento para aumentar aquele comportamento acontecer. Essa seria a bonificação, Sim. a melhor bonificação Sim. para elas, né? E demorei. E eu Nossa, estava que ali na minha... curioso. E eu dedicado, querendo fazer um monte de coisa, tal, achando que estava acertando, mas tinha gente que tinha aversão a toque, essa pessoa não participava da massagem, porque ela não gostava de ser tocada. Tinha gente que não gosta de fazer unha. Mas a gente não imagina. Nada. Não. Você fala massagem, eu quero, mas tem gente que não gosta de ser tocado por um estranho. E a pessoa não fala para mim, Renato, eu não quero. Ah, Ela fica, a mas não pessoa vai fica, ter jeito, é, né? ela Não vai ter fica um jeito pouco de sem falar. graça. Então, percebe? E ela não fazia unha. Será que ele tá achando que minha unha tá feia? Não, eu quis agradar, né? Olha só. E ainda pode olhar como uma forma de... Uma forma, sim. de afronta, né? Sim. Assim, será que ele Nossa. será que é uma indireta? Minha E quem unha- fala isso pra gente? Ninguém fala. Eu conto agora essas coisas, né, em curso e tal. Eu falo, ó, gente, o que é bonificado? E a pessoa fala sobre treinamento, o que é melhor? A pessoa com experiência, sem experiência, que, assim, que queira trabalhar, enfim, sem experiência e você treina. Com experiência, desde que a pessoa esteja disposta a reprogramar o cérebro. É, exatamente, né? Porque a habilidade técnica, a habilidade comportamental são as mais difíceis, né? Que são as mais precisam ser olhadas. E às vezes a pessoa, na hora de contratar, só olha a técnica de tipo experiência. Olha, mas você sabe que lá a gente teve um relativo sucesso com formação de pessoas. Em 5 anos, a equipe estava autogerenciável. Assim, sabe, todo mundo sabia o que tinha que fazer, mas desde o começo tinha descrição de cargos e salários, desenvolvimento de competências, reunião de feedback. Sempre teve esse comportamento lá na Dog Solution. Essa é a cultura, Sempre. que tá na cultura Cultural. de marca. Isso mesmo. Isso que é a diferença. As empresas querem ter esse tipo de retenção, só que não querem olhar porque é uma cultura de marca que vem de cima e vai para Sim. baixo. E não é que tem que os Sim. funcionários que tem Não, que, né? não tem. Você fica esperando que eles vão ter iniciativa. Não. Imagina, mandou fazer, marcou reunião, eu vou. Mas não vou eu querer marcar reunião. Ó, chefe, vamos fazer uma reunião de feedback. Imagina, você é da gente. E assim, tem que fazer reunião tendo assunto ou não tendo assunto. Tem que ter Olha, cultura. toda segunda-feira tem uma reunião. Se tem assunto, vamos conversar. Se não tiver, 15 minutos. Senão a reunião vira punição. Na hora que eu chamar... Nunca faz. Quando chama a reunião, a pessoa já vem tremendo para a sala. Ih, deu Então assim, deu toda chabu. segunda-feira, 15 minutos você, 15 minutos você, vamos lá conversar. Aí sentei, tem um papo? Não, não tem. Então, bora trabalhar. Não, eu tenho, ó, vamos dar um ajustezinho assim, beleza. Deixar anotado o que nós vamos fazer para melhorar e ver o resultado. É igual um treino. É igual um treino, um adestramento. Você vai lá hoje, você vai ensinar tal coisa. Se o cachorro aprendeu, bem. No próximo, se não aprendeu,
que aconteceu? O cachorro não está bem no dia e tal, e as pessoas tem dia que também não estão bem, né? Então, isso daí, a forma que a gente selecionava era na conversa. Demorava, assim, meia hora. Eu queria ver se a pessoa, sei lá, não babava. Porque o que vai acontecer é depois lá, entra lá no daycare, fica lá 6 horas trabalhando com o cachorro, vamos ver se a pessoa desenvolve habilidade, se ela tem paciência, se ela tem sensibilidade. Então, assim, e vamos ver quem que sabia sobre manejo de... Nem eu, que era o dono, sabia lidar com o manejo de cães em grupo. Então, por que hoje eu vou cobrar essa habilidade, sendo que eu aprendi? Isso fazia parte de uma forma de você olhar, avaliar e aprender os funcionários. Você sempre... Sempre estive do lado, treinava do lado, né? Porque eu também não sabia. Assim, a dinâmica de manejo de cães em grupo é recente, né? Então, assim, eu tive que aprender e tive que passar para eles. É que parece, né, essa questão de manejo dos cães em creches, parece que já é uma coisa que já está há muito tempo aí. Não é. Né? Parece que, não, mas isso é muito comum. Quer dizer, é comum agora, né? Manejo depende de como é feito, né? Também. Porque eu acho que manejo é o quê? Vai, passa pra lá, passa pra lá. Passa um grupinho pro lado de cá, passa Joga outro grupinho pro lado de lá, e muita bolinha, né? Daí só cria cachorro pilhado, doidão, que vai na creche para brincar. Né? Assim, é um erro conceitual, até como modelo de negócio. Falar que creche é para socializar cão e para cachorro brincar. Tem um monte de site que você acha e você vê lá, traga o seu cachorro para socializar e ele vai brincar e ficar cansado e divertido. Nossa, o que mais tem. Ele chega capotado em casa. O que mais tem. Coisa boa. Se ele chega capotado e o cliente fala isso, no dia seguinte ele fica, amanhã você pega mais cedo ou não vem. E lá na Dog Solution, porque lá na Dog Solution você... tinha cachorro que frequentava de segunda a sexta, segunda a sábado? Como que era isso? Olha, não era a maior parte, né? A maior parte vai 1, 2, 3 vezes por semana, um pouco, 4 e 5, raro. Mas na época, quando eu abri, era o seguinte, a gente abria 7 da manhã, fechava 8 da noite. E o cachorro podia ficar lá o tempo que ele quisesse. Ele podia... Demorou para eu entender que, primeiro assim, na sequência veio a atividade de enriquecimento ambiental, logo quando eu abri. Depois veio tirar aversivos e punições do manejo. Não existe ambiente 100% legalzudo. Sim, tem muito contexto, não existe ambiente sem punição, sem aversivo. Né? Assim, o cachorro tem medo de barulho, um rojão aparece, um trovão, alguma coisa assim. A frustração já é punitiva. Então, esse 100% positivo não existe. O negócio que eu falava sempre era, a gente não vai inserir algo aversivo. Então, eu não vou gritar com o cachorro, eu não vou tocar o cachorro de uma forma rude, não vou punir. Então, o que foi importante, mudar isso, tirar essa cultura da punição, foi difícil. Eu imagino porque tem uma resistência de mercado como se fosse uma ação natural e necessária, né? Não, e a pessoa vai trabalhar, assim, ela já vem com isso, o cachorro né? dela, ela trata na bica da botina. Imagina 20 juntos sem guia. Então, eu fui lá e falei, tô incomodado com esses gritos que eu dou aqui. Eu tô incomodado com essa forma. O que eu faço para melhorar? Comecei eu a praticar. Deu certo. Passei para a equipe. Deu certo. Depois disso, veio o foco nas emoções dos cães. Então, a emoção precede o comportamento. Não adianta você ficar brigando que o cachorro pulou. Mas o que fez ele pular? A alegria, a felicidade. Você fica brigando que ele está latindo. Mas o que ele está latindo? Está ansioso, um monte de coisa. Então, é isso. É enriquecimento ambiental. Primeiro, o manejo de cães em grupo, atividade de enriquecimento ambiental, um manejo livre de aversivos e as emoções. E tudo isso tem que ser passado para os funcionários de forma constante. Toda vez você fala isso, toda vez você fala isso, toda vez você fala isso. Até virar um negócio que flui de uma forma natural. É que nem condicionar ali, né? Repetição faz o comportamento, né? Faz o hábito, faz ser, entender que aquilo faz parte, não é uma coisa pontual. Né? É que eu perguntei essa questão se tinha cão que frequentava de segunda, verdade. de segunda a sábado. No meio do caminho veio isso, que eu falava assim, algo está acontecendo aqui, que esses cachorros ficavam bem até as 3 da tarde e deixa de ficar bem. Daí, isso foi logo no começo, tipo, no segundo ano, primeiro ano, eu falava assim, por que esse cachorro fica bem depois de tal horário e esse cachorro fica mal? E eu comecei a avaliar. Ali começou a cair a ficha. Eu falei, olha, alguns cães não aguentam mais ficar aqui. Não aguentam mais. E outra, cara, ficar 12 horas no daycare, ficar 10 horas no daycare, e tinha cachorro que ficava todo dia lá. E a gente ficava lá correndo atrás do rabo. Tipo, por que esse cachorro está incomodado? Chega felizão e depois ele começa a ficar triste, ficar incomodado. O que está acontecendo? Daí, cão por cão, comecei a falar, olha, será que você pode pegar mais cedo? Na época, alguns clientes falavam, beleza, eu posso, outros não. A gente foi tocando a vida. E eu percebi que quando ele pegava mais cedo, o cachorro ficava feliz.
já comecei a sacar que tinha a ver com o horário, com o Gente, tempo. é muita observação de Muita comportamento. observação. Porque você não tá escrito, ninguém te ensinou, você vai aprendendo, vivendo mesmo. aquilo. Isso E foi dando difícil. importância Nossa, para E- isso, né? e olhando cada indivíduo. Quem, quem Isso faz aí, na época, isso? esse era o desafio. Então, porque eu tinha que falar pro cliente que ele tinha que pegar o cachorro dele às 3 da tarde. Ele falou, ô, queridão, Eu tô não trabalho, trabalhando. não. Falei assim, mas daí veio a pergunta, mas o seu foco é o quê? É o bem-estar do cão ou você quer despachar o cachorro? Daí o cara parava, tá bom, vai, eu não vou marcar a reunião em tal horário e vem pegar ele mais cedo. Então, você não pode pegar todo dia, vem pegar 2 dias mais cedo. Mas depois dessa pegada toda, quando o cachorro entrava, eu já falava, olha, quem vai falar o tempo de permanência não sou eu, é o cachorro, tá? Se ele ficar bem, todo mundo tá feliz. Mas se ele não ficar bem, eu vou ter que te avisar e a gente vai ter que achar uma solução. E é eles conjunto. foi aceitando as É isso que eu ia No início, eles devem ficar um pouco Olha, incomodados, né? Os clientes. Ficou incomodado os clientes que já estavam na empresa e escutaram essa conversa nova. Os novos clientes, o que é combinado é numa boa. Então, os novos clientes, entendeu? Faz sentido. Daí, não sei o que a pessoa faz. Ela pega no meio da tarde, pede para alguém buscar, não marca. O que acontecia muito, isso acontece um monte de daycare, que fala que fica aberto até às 7 da noite. O cliente sai do trabalho, vai para academia, vai no mercado e vai pegar o cachorro. Se você explica isso para ele, ele faz o contrário. Ele pega o cachorro, leva para casa e vai fazer o corre dele depois. A questão é que o brasileiro e o empreendedor, os dois, quando junta, detesta gerar conflito. O brasileiro não gosta de criar conflito. Então, você deixa um estranho tocar no seu cachorro na rua, seu cachorro é medroso. Mesmo você não querendo, mas você fala, não, vou deixar. Porque vou deixar esse estranho, Ai, esse estranho não vai gostar de mim, mas seu cachorro tá apavorado. Isso Isso, o mesmo. brasileiro não quer criar conflito. Imagina com o cliente. que eu faço Aceitação, pra fugir é da aceitação, pessoa? é aceitar. Tipo assim, a pessoa fala, não, mas não, a pessoa, não, deixa ela mexer, ela vai achar que eu sou antipática. E fala assim, lá vem É a preocupação o cachorro com o legal. outro, O cachorro é legal daquele cara mala. É isso, lá vem o cachorro legal do cara mala. Porque posso mexer no cachorro? Não, não pode. Minha cachorra é medrosa, eu tenho que proteger ela. Imagina falar isso pro cliente, que ele tem que pegar mais cedo. Então, sim, realmente foi um choque de cultura. Olha, isso foi muito mudança cultural. Eu fui montando uma empresa muito baseada na ideologia. Isso foi criando aos poucos, né? Eu sabia que eu poderia pagar o preço. E eu estava disposto a pagar esse preço. Eu sempre falava, o cachorro tem que ir embora daqui melhor do que ele entrou. Sim. Se ele está indo embora melhor do Sim. que ele entrou, esse dinheiro é sujo para mim. Se ele está indo pior, eu não quero esse dinheiro. Eu sempre fui muito focado nisso. Sim. Então, olha só, de novo, nem todo mundo é seu cliente. É a clareza do seu posicionamento. Uma das coisas que eu quero frisar muito claro aqui é a clareza do posicionamento da marca para você adquirir essa força de saber dizer o não e aonde o seu serviço funciona. Esse dizer não para o empreendedor, o gerar conflito, ele é inevitável para que a gente fortaleça o sim que a gente quer construir, né? Nos cursos que eu dou, eu sempre falo que existe uma pirâmide assim, de prioridades. As pessoas, de forma geral, colocam assim, o cliente em primeiro lugar, porque todo mundo fala, o cliente tem sempre razão. Então, bota cliente, depois bota cachorro, depois bota equipe, depois bota a empresa. O que sobra desse caldo é você. E eu falo que a forma é outra. É assim, é a empresa em primeiro lugar. A empresa. Depois vem cachorro. Depois vem cliente. Depois vem... Não. A empresa. Depois vem as pessoas. Porque as pessoas que vão receber o cachorro. Depois vem o cliente. Depois vem você. Então, assim, você é fruto da fortaleza da sua empresa. Que você consegue essa fortaleza quanto melhor for a sua equipe. Que vai conseguir trabalhar muito bem os cães. Que vão vir de clientes já selecionados. E você é fruto disso. Se você coloca o cliente em primeiro lugar, não estou dizendo que o cliente não é importante, é importantíssimo. Mas e se o cliente for mal pagador? E se o cliente for seu amigo e te pedir desconto toda hora? Olha, se eu for dar desconto para amigo, eu não quero mais ter amigo, porque eu tenho um negócio. Não dá, Se eu sou um cara legalzudo e tenho amigo e todo mundo quer desconto, no final do ano todo mundo está juntando para comer pizza e eu estou pedindo dinheiro emprestado para eles. Porque assim, essa história de ficar, essa política do desconto, de ser legalzudo, e o brasileiro dá desconto de quanto? 10%. Já começa dando 10%. Nos Estados Unidos é 3%. E olhe lá. Olha, a sua lucratividade é de 40%. Vamos colocar. Se você dá 10%,
30. Pronto, é o seu salário. O seu salário é 10% Já menor. era, já perdeu. Seu Prolabrole já Isso foi mesmo. pro ralo. Então é isso. Então, assim, é um pouco disso. Então, quando, voltando à história de criar a regra do horário foi uma coisa que eu tive dificuldade. Outra dificuldade foi, pós-pandemia, fechar de final de semana e feriado. E fechar uma hora mais cedo. Ainda mais para aqueles clientes que já estavam acostumados, né? Não, hoje, sábado, vou levar lá Então. o meu cachorro. E aí você fala, então, agora... Agora é o seguinte, é o que ela falou sobre posicionamento. A gente acabou selecionando clientes que adoram o cachorro. E no final de semana, eles vão viajar com o cachorro. No feriado, eles vão viajar com o cachorro. Então, eu abria para receber 2 cães, 3 cães. E quando eu falei que ia fechar, o cara falou assim para mim, não, Renato, eu só trazia porque você estava aberto. Eu adoro ficar com o meu cachorro. E eu escutei uma vez, daí eu tava lá. Trabalho pra mim, eu procurando Mas é isso, a gente quando abre o negócio, quando a gente é empreendedor e tal, a gente assim, vamos pensar em oferecer tudo. Olha, o que acontece com banho e tosa, com o mercado pet? Olha, no banho e tosa, parece que se você não tiver leve trás, o seu negócio quebra. Então, o cara já entra oferecendo leve trás. Já entra oferecendo desconto por mãozinho. Olha, no seu salão, a cabeleireira te busca na sua casa? Não, mas você vai, né? Então. Na pizza, assim, ou você vai buscar lá ou você paga para alguém. O cara não te leva uma pizza, o cara não faz uma van. Ou vou a carreata lá de Santos, vai lá na pizzaria. Não, você vai lá com suas pernas e vai. Mas o banho e tosa parece que tem que ter o leve trás. Daí a galera levou isso pro daycare. Parece que o daycare tem que ter leve trás. Mas por que tem que ter? Então, na escola, se eu quiser pagar a van, eu pago a van ali e levo meu filho na escola. E a galera cobra um precinho mixaria de taxi dog para cachorro de daycare. Se você botar na ponta do lápis, dá prejuízo. E a logística Horrível. e o risco que o risco, isso tem. Isso. E a pessoa na hora fala assim, não quero falar não pro cliente. Eu comecei com leve trás. Eu falo tudo isso porque eu fiz errado e nos cursos que eu dou, eu quero que a pessoa não passe o perrengue que eu passei. Porque não precisa. Porque eu fiz leve trás. Você pega um carro no valor X, contrata um cara, ou você mesmo vira taxista e você começa a fazer isso, daí você não é um empresário, não é o pensador do negócio, e fica catando cão. Quantos cães cabem num carro? 5. Então, você fica 1 hora fora do seu business para agradar 5 clientes. E quando eu falei que não ia ter mais transporte, eu perdi 1 cliente. Valeu a pena. Então, a gente tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Eu tive, ao longo do meu trabalho, um cara falava o seguinte, mate o seu negócio antes que matem para você. Então, você acorda e fala, hoje eu vou matar meu negócio. Se meu negócio é ruim, vou ver tudo que tem nele que eu quero refazer. Daí você olha assim, mas hoje não tem nada para matar, então continua que está indo bem. Né? Então você fala, agora eu vou matar o taxi dog. Se você conseguir argumento para se convencer que aquilo não está legal, pare e faça a conta. Né? Então, assim, é isso que tem que fazer. Chega uma hora que eu falo assim, eu vou matar o taxi dog, eu vou parar com isso aqui, porque não está legal. Fiz conta, Bom, eu tenho 5 que usam. Se metade perder esse cliente, vale a pena. Mas esse valor do Taxi Dog, quando tinha na Dog Solution, ele já estava embutido ou não? Todo mundo faz. Se você cobrar o valor mesmo de um transporte, é o mesmo valor de um táxi. Por que o meu Taxi Dog tem que ser barato? O que eu faço é mais barato que muito mais barato. E os caras cobram 10 reais. O que eles fazem na conta? Vou cobrar 10 conto, porque 10 conto vai me render os 300 do mês. Só que olha o risco. Olha, era o pior. Os clientes ligavam e falavam assim, olha, Taxi Dog é o meu pior serviço. Nossa, Renato, mas você já fala para mim, dizendo, é o pior serviço que eu tenho, porque eu não consigo cumprir horário. Se eu, em São Paulo, se eu der uma volta no quarteirão, eu já estou atrasado. Se eu chegar no seu horário, o seu prédio tem 20 andares, você demora 15 minutos para descer, eu não posso, esse monte de cachorro ficar parado aqui, eu sempre vou estar atrasado. Você vai chegar atrasado na sua reunião, ou seja, você está cobrando um negócio que é o meu pior serviço. E eu não gosto de fazer isso, deixava claro. Porque eu coloco 5 cachorros, eu fico agoniado com esses cachorros no carro. E uma funcionária que era boa, ao invés de estar trabalhando com manejo de cães, linguagem, estava dando rolê na rua em São Paulo. É o péssimo serviço. Se a pessoa não tem como levar o cachorro, tá vendo? A gente não tem um negócio. Porque eu não posso ficar levando. A gente está vendo, né? O quanto é importante essa questão do posicionamento, fazer conta. critério, fazer muita estrategicamente conta. Como um negócio, não só como um serviço a ser prestado, né? Olhar todas essas visões. Que você sempre teve uma visão estratégica, sempre foi muito natural seu. Você sabe que desde o começo, logo quando eu abri, eu falo assim, isso logo assim, quando eu falo logo que eu abri, assim, nos primeiros 6 meses, né? Eu falei assim, quem que é a pessoa que vai me substituir?
Eu sempre tive isso na minha cabeça. E não tinha nenhum funcionário. Tinha eu, os 2 cachorros mijão da minha irmã e catando cliente no laço, né? Dando folhetinho lá pro pessoal da rua, né? Olha, como... O Renato começou assim, viu, gente? Eu comecei com... Eu tinha 20 mil reais. 20 mil. É. Mas E um parcelado do BNDES. Que devia ser mais uns 50. Era o que eu tinha. Não tinha nada. Eu vendi um Uno na época para colocar grama sintética. Uma desgraça esse negócio. E eu andava assim, em cima da grama. Falei, nossa, eu tenho um carro aqui. Né? E eu tava lá, os cachorros fazia cocô, eu ficava puto. Falei, não caga no Uno, cacete. Acho que o YouTube não corta se falar palavrão, né? Não. Daí, então eu comecei, eu não sou filho de rico, não. Eu comecei assim, como o que eu tinha. A minha frase sempre foi assim, ó. Com o recurso que você tem nesse momento, faça o seu melhor. Enquanto você não tiver recurso para fazer melhor ainda. Então, assim, qual que é o mínimo que eu preciso para começar? Não tinha instalação de luxo, não tinha nada. O mínimo é isso. Tanto é que a galera entrava lá e falei assim, a galera é muito corajosa. Um cara cabeludão assim, com chapéu, né? Chegava lá, não tinha cachorro. Você entra numa pizzaria que não tem cliente. Né? Não tem cliente. Você fala assim, eu vou sentar nessa pizzaria, mas não tem cliente sentado aí. Então, por isso que eu pegava cachorro emprestado. Porque eu precisava mostrar que o negócio funcionava. Viu? Olha aquilo. A gente precisa acreditar no nosso negócio antes mesmo dele dar certo. Ó, um papo empreendedor. É o seguinte, ó, quando eu montei o negócio, eu falei o seguinte, eu preciso contar para pessoas que vão falar que meu negócio é bom. Mesmo que não seja. Porque eu preciso de força, eu preciso de coragem. Então você fala para quem? Você fala para a mãe, você fala para o pai. O pai fala assim, nossa, é lindo o que você vai fazer, não, vai dar muito certo. Mas você fala assim, mas eu precisava de coragem. Daí você conta para o amigo sincero. Aquele cara fala assim, meu, é uma merda. Então, se você tem argumento para convencer esse cara que o negócio é bom, você fala com o crítico. Então, primeiro você fala com quem vai te dar coragem, depois você fala com quem vai ser sincero e você vai buscando um argumento. E depois você vai falar com o cara que tudo que você fala é ruim. Tudo que você faz é ruim. O cara só critica. Veja se você tem argumento para convencê-lo. Ou para se convencer que mesmo assim você quer. Até para ver aqueles pontos cegos que você falou, da gente olhar o que eu vou matar hoje do meu negócio. Exatamente. Você precisa ter essa visão então, crítica. Você não vai começar falando com o cara mala. Senão você morre no ninho. Eu preciso de força, preciso de coragem, preciso acreditar que o meu negócio... Fortalecer meu emocional. Porque assim, abrir daycare, não sei quanto tempo atrás, assim, se eu não tivesse com o meu emocional bem forte, eu teria desistido. Porque quando eu cheguei lá, assim, passa uma semana, não toca o telefone, passa 10 dias, não toca o telefone. Você fala, pô, cara... Mas também, eu estava vendendo um sonho, não era palpável. Eu sempre... Uma vez teve uma pessoa que me entrevistou, essa entrevista nunca foi pro ar. Que ela estava, papo empreendedor, não sei o quê, tal. Ela falou assim, mas qual que era o seu plano B? Ela falou assim para mim. Quando eu contei essa história para ela, eu parei assim, nunca tinha questionado isso. Eu falei assim, eu não tinha plano B. Eu tinha certeza que ia dar certo. Ela falou assim, não, como assim? Todo empreendedor tem um plano B e você começa sem um plano B, que história é essa? Tal. Eu falei, não, eu não tinha opção, querida. Eu tinha o plano A melhorado. Ia dar certo, eu ia dar certo. Assim, eu era tão confiante, mas tão confiante, que aquilo ia dar certo mesmo no meio do vendaval. Ela não publicou a reportagem, nunca publicou a reportagem. Porque ela achou que eu não tinha uma visão empreendedora. Imagina. Porque todo empreendedor tinha que ter um plano B e tal. E é de verdade, eu não tinha plano B. Eu não tinha. Não tem, plano B não existe, vai fazer o plano A dar certo. O meu plano B, eu falei para nós, o meu plano A melhorado. Tanto é que quando eu abri a Dog Solution, eu sempre fui crítico a isso, a hotel nesse modelo de despachar o cachorro. Então eu abri só como daycare. Há 13 anos, eu falei, não vou ter hotel. No primeiro mês, quem foi meu primeiro cliente? Queria hotel. Mas na hora, ela chegou assim, você tem hotel? Eu falei, tenho. Tenho. Daí não tinha nem lugar para passar lá. As primeiras 2 noites eu dormia num canto, assim, qualquer, um colchonete no chão, assim, porque na hora que ela chegou, tem. Ela queria deixar o cachorro 30 dias lá. Eu falei, é o que eu preciso pagar a conta, que é, assim, o empreendedor, ele vai tomar decisão que está fora do ideal que ele gostaria. Com certeza. Por um tempo, com exatamente. Limitado, sabendo que a circunstância é provisória. Isso né? mesmo. Então, isso não pode virar a regra, isso é exceção. Uhum. Então, eu sabia que eu ia morar lá, sabe? Eu falei, vou ficar aqui. Tá bom, não vai ser para sempre, não. Não dá para ser para sempre. Eu sabia que aquele cachorro também, se não ficasse bem, ele ia embora. Eu falei, bom, vamos ver até quando que eu consigo. E o cachorro ficou muito bem. A casa dele, né, gente? Pensa, era morar numa casa daquela com um cara que ficava o dia inteiro lá. O cachorro... Tanto é que ele morou lá durante uns 10 anos, né? Porque ela queria... Era um cachorrinho de resgate que ela queria arrumar uma casa. Então, ficou na Dog Solution enquanto
ela achava uma família... Enquanto ela divulgava e daí, na hora que tentava... ela olhou, eu falei assim, não, eu já achei a casa dele. É a casa dele aí. Ele morou lá comigo um tempão, cara. Foi o único desse. Né? E sim, passou acho que uns 10 anos e nunca teve aumento. Que também é outra coisa, né? Eu sempre sou favorável a... fazer ajuste, tem que fazer e tal. Mas eu via como... eu era grato. Pô, quando eu tava lá sem um tostão, sabe? O valor dele conseguiu pagar a base que eu precisava. Eu falei, não, isso aí vai ficar... Vale a pena manter. Isso aí vai ficar para sempre. Né? Demais. Isso é muito legal. Você falou no começo que você começou a dar o seu lanche pensando em alguém, em substituir. Sim. Em tornar substituível. Isso já vendo que o negócio iria crescer e que você precisaria sair do posto, é isso? É assim, eu nunca tive apego a cargo, né? Então, assim, eu era monitor, eu era atendente, eu era marketing, eu era financeiro, eu era tudo ali dentro. E não ia funcionar. Uhum. E eu saquei que manejo de cães em grupo, sozinho, você não vai fazer. Na hora que eu estava lá com 5 cães, na hora que apareceu 10, eu falei, cara, isso aqui tem que ter gente. Então, eu falei, quem são as pessoas que vão ficar aqui? Porque o negócio ia crescer. Eu sempre fui muito otimista. Tinha certeza absoluta que o negócio ia crescer. Nunca tive dúvida nisso. Né? Hoje eu olho e falo, mas será que eu não fui confiante demais? Pode ser. Pode ser. Mas deu certo. A confiança é um dos elementos que a gente precisa. Não é o único, mas ele com certeza é o que nutre. É o otimismo e ver a coisa... Não, vai dar certo. Vai dar certo. E as pessoas falavam, esse negócio é esquisito. Mas então, por que é esquisito? Me fala aí. Daí ela falava, eu ia lá e arrumava. Mas é manejo e tal. O que é? Não, esse cara tá viajando. Isso não vale a pena escutar. Mas eu sempre fui eu estava aberto a escutar. Então, quando o cara falava um negócio, a verdade. Daí, quando o cara falava um negócio, eu te falava, não, isso não é legal, muito legal. Mas de formar equipe era assim. Eu sabia que para um negócio crescer, as pessoas precisavam crescer também e eu precisava fazer outras funções. Uhum. Então, todo mundo chegava e falava, será que essa pessoa é a pessoa que vai me substituir? Eu sabia que não ia ser a primeira. Só eu sou sortudo na vida. Contratei e essa pessoa vai ficar para sempre comigo. Eu falei, não, a pessoa vai entrar, vai sair, vai pisar na bola comigo, né? Vai me deixar no final de semana que eu ia viajar. Olha só, eu já estava pronto que essas coisas iriam acontecer. Fiquei 7 anos trabalhando com gado de leite. O que tinha de retireiro, que no dia de Natal não aparecia para tirar leite, e as vacas mugindo lá, gritando. Beleza, a pessoa entrava e fazia. E uma parte que eu aprendi muito é que eu fazia tudo, até limpar banheiro. Então, eu sabia tudo. Quanto gastava de produto, tudo. Então, na hora que a pessoa falava demorei demais para fazer tal coisa, eu falei, não, essa tarefa você faz... coisa errada. Então, eu tinha domínio do meu negócio. De todas as áreas. E daí o negócio foi crescendo e eu sempre olhava, quem vai me substituir? E eu falava o seguinte, na hora que eu encontrar alguém que faça melhor do que eu, a pessoa ganha o cargo. E foi assim, então eu era monitor, achei pessoas que faziam melhor do que eu. Eu saí e virei coordenador de mim mesmo. Coordenador dos monitores. Na hora que eu descobri alguém que poderia coordenar, eu fui fazer outra função, que a empresa foi crescendo, e essa pessoa virou coordenadora. E isso quando não é que demorou 5 anos, né? Em 1 ano e meio já tinha a coordenadora da manhã e a coordenadora da tarde. Foram as melhores pessoas que eu tinha. Falei, agora vou te treinar para coordenar o período da manhã, e a outra ia treinar. Ficaram 10 anos lá. Nossa, então eu sempre tive essa visão de falar o seguinte, quem são as pessoas... Eu sempre quis me unir a pessoas fortes ali. Então, quando chegava um monitor, uma pessoa que tinha uma visão diferente, que vinha com ideia diferente, eu falava assim, gostei, eu quero a pessoa junto. Eu não tinha medo de pessoa mais inteligente que eu. Eu queria gente que fosse, sim, adorava. Fui trabalhar uma pessoa lá que era doutora em física, em astronomia, assim, era uma sumidade. Eu falei, ótimo, tomara que ela venha aqui e faça um rebuliço aqui dentro. Tomara que ela mostre que tem um monte de coisa errada aqui, eu quero isso mesmo. A pessoa, quando é contratada, não é pela força física, é pela cabeça também. Sim. Então, se ela vem e muda tudo, eu falei, ótimo, adorei. Teve reunião que a gente fez lá, que a coordenadora estava mostrando um plano de ação, que na hora, no meio do negócio, ela começa a falar, então, se vocês fizerem isso, o bônus vai aumentar. Eu falei, mas esse negócio de bônus tem a ver comigo, porque quem vai pagar sou eu. Eu só olhando ali, né? E ela apresentou tal, eu falei, gostei do que você apresentou ali, no negócio de bônus, só ficou muito legal tal. Mas esse bônus aí? Ela falou assim, Renato, se o funcionário receber o bônus, você vai ganhar muito mais? Então, qual que é o problema de oferecer isso? Olha a lógica dela. É lógico, beleza, ela fez um esquema que se você ganhar, eu também estou ganhando, a empresa está ganhando. Uhum. E por que eu ia negar? Exato. Ela falou, eu fiz uma coisa que é bom para todo mundo, você vai negar por quê? Eu falei, você tem razão.
Eu poderia ficar bravo. Não, você falou e você não tinha que ter falado. Teve um episódio, é legal para empreendedor isso, que é quando você fala assim, você está pronto para sair do seu negócio. Essa visão é importante que o empreendedor tenha. Teve um caso que foi o seguinte, eu queria dar o aumento, assim, tinha uma coordenadora e tinha a monitora. Eu queria dar aumento para a monitora porque eu achei que a monitora tinha feito uma coisa legal. Daí a coordenadora, no meio do pátio, assim, conversando e tal, falei, gostaria de dar aumento para fulana. Ela falou assim, mas eu acho que não é o momento, não. Olha só, a visão egocêntrica do empreendedor, que você tem que quebrar isso logo de cara. Então eu pensei assim, mas eu sou dono? Como assim? Pensei, né? Daí eu fiz a besteira de verbalizar isso. Ela falou assim, eu acho que não é o momento. Eu falei assim, mas eu acho que é. Já dei uma carteirada. Ela falou assim, então beleza, então você dá o aumento para ela e pega o cargo. Porque você não me treinou? Você não me deu a função de ser coordenadora? Não foi você que me ensinou a fazer as coisas do jeito... E eu acho que não é o momento. E eu acho que não é o momento. Então, você tem que entender que se você der aumento para ela, você vai perder o cargo. Você pega meu cargo também, porque daí... Você passa reto por ela. Na hora, eu pensei, fingi qualquer assunto e sumi dali. Que aula! Que aula! Que na aula, hora, Mas eu que, tive olha que funcionário, hein? Mas na hora, eu falei, achei a pessoa que eu procurava. Caraca! Bateu no peito e falou o seguinte, você não me treinou? Eu não sou a coordenadora? E eu tô aqui com E ela eu tô o aqui tempo com ela o tempo inteiro. O inteiro. que você tá cornetando aqui, rapaz? Só porque você achou legal o que ela fez? Isso é obrigação dela, meu. Se você for dar aumento toda hora que você ia fazer uma coisinha legal... Pronto, vamos você quebrar aqui. Você vai dar petisquinho quando o cachorro não faz nada, você caceta. Sim. Cadê o valor? Olha só, nesse dia, para mim, foi uma aula. Aula de empreendedorismo. Porque aí você aprende que é humildade. O seu negócio não é sobre o que você acha que você pensa. Imagina! Eu fiquei quietinho, eu falei, como que eu saio dessa sem passar vergonha? Eu não tive como não passar Fala assim, vergonha. olha o passarinho Assim ali, olha mesmo. o céu. Não, eu virei- vou no banheiro ali lavar a mão. Exatamente, eu falei, eu vou no banheiro e não volto mais. Fiquei quietinho. E nessa época tinha um aquário. Que eu gostava de fazer aquapaisagismo e tal. E lá tinha um monte de vidro. Eu fui mandado embora 3 vezes. Teve um dia que a galera falou assim, Renato, cara, você tá demitido. Ninguém te chamou aqui. O que você tá fazendo aqui, meu? Cara, tá perfeito o negócio. Você bota a cabeça aqui, estraga tudo, cara. Some daqui. Você tá demitido. Vai pro seu aquário. Foi a primeira vez. Na segunda vez, a mesma coisa. Daí na terceira eu falei, vocês têm razão. Porque é isso. Quando você montou o negócio, o que a gente mais gosta? Ficar no meio dos cachorros. Mas você não treinou a equipe? Você não deixou tudo redondinho, não tá tudo beleza? O que você tá cornetando lá no meio? Deixa a galera trabalhar. Elas também querem crescer. Deixa fazerem o serviço Eles deles, também né? querem crescer, eles também querem aparecer. Se o dono tá lá, o chefe tá lá, sempre vai ficar olhando, esperando a anuência do chefe, do dono. Sim. Então, você tem que sair mesmo, Autonomia. porque eles querem crescer. Assim, isso é importante para o empreendedorismo. Sim. Se você tem uma equipe, mas você tem que estar lá o dia inteiro... Você não tem uma equipe, você tem capacho que tá Isso dependendo mesmo. de você Exatamente. ainda. Então, isso foi muito legal. Eu começar a perceber que, alguma hora, a empresa estaria pronta para andar sem mim. E qual foi esse último... E ela tá andando? Qual foi essa última substituição aí? O que aconteceu? Então, esse é o babado forte, né? Vamos falar do babado Vamos já? falar do babado, né? Bora. Primeiro deixa o like, se inscreve no canal, segue no Instagram, vamos falar sobre cachorro. E a gente vai esperar 1 minuto pra vocês fazerem isso. Mentira. Tempo. Mentira, gente. Não, mas Então bora pronto, lá. vai. E aí? Babados. Como é que tá hoje a Dog Solution? Hoje a empresa está ótima, ela está muito melhor do que antes. Muito interessante isso. Porque quando eu falava que se o dia que eu encontrasse alguém melhor do que eu, ela assumiria o cargo, hoje a Dog Solution tem uma outra proprietária. Porque hoje tem uma pessoa que consegue fazer melhor do que eu fazia. Então, você tem que ser coerente com o que você fala. Até quando você precisa tomar uma decisão de falar, bom, realmente a empresa vai ficar muito mais longeva com uma pessoa que está com muito mais gás, com muito mais vontade, com muito mais um momento muito mais propício para ela. Coerência. Não dá para ter 13 anos de história e não ser coerente nessa hora que a empresa precisa. De novo, na minha pirâmide, a empresa sempre esteve em primeiro lugar, né? E eu era fruto daquilo tudo. Então, no pós-pandemia, tive uma questão muito emocional, muito forte, uma questão pessoal que me impactou muito. E eu achei que era momento de eu sair da empresa e outra pessoa assumir. Isso que eu ia perguntar, porque mesmo a gente sabendo do que precisa ser feito, da construção mental que a gente carrega, existem processos desafiadores que nos fazem enfrentar e confrontar com as nossas próprias verdades, né? E uma delas envolveu esse desafio emocional.
Porque não é uma coisa, um mar de rosas, né? Não é a coisa fluir. E qual foi a importância de você olhar para esse aspecto emocional? Então, eu deveria ter olhado antes. Então, assim, algumas coisas que a gente falou aqui sobre empreendedorismo, né? Você pode gostar muito de cachorro, mas sem equipe não vai funcionar. Você vai trabalhar muito, você como empreendedor, você vai trabalhar muito mais do que você imaginou. Então, a primeira coisa é fazer conta. Então, todo empreendedor tem que fazer conta antes de entrar no negócio. Tem que fazer conta o tempo inteiro. Quanto custa o banho, quanto custa a tosa, quanto custa dar o desconto. Então, a importância de pensar na saúde financeira. A outra questão que eu fui aprender de forma tarde foi a saúde mental do empreendedor. Né? Na hora que a pessoa tem um burnout, por exemplo, isso é muito grave. O burnout não é que acontece hoje, o resultado é amanhã e a solução é depois de amanhã. É um processo. Você vem aí anos acumulando, né, cansaço, desafio. E na hora que você é diagnosticado com burnout, você vai esperar 6 meses aí para resolver. Porque a sua cabeça está pilhadona, ela está pronta, ela adora aquilo ali para continuar fazendo um monte de coisa. E como que você deixa de fazer coisas? Se eu estava acostumado a trabalhar na Dog Solution, dar curso, dar treinamento, dar mentoria, fazer trabalho social, viajar, fazer um monte de coisa, como que quando chega um profissional e fala, Renato, você tem que tirar o acelerador, o que você tira? O que você faz? O que você tira? Você tira o quê? O curso? Você tira a consultoria? Não, mas se você tira, eu sou um incapaz, eu sou um preguiçoso, um vagabundo. Porque antes eu conseguia dar conta de fazer tudo e como que eu vou deixar de fazer isso? Então, qual é a decisão? O que você tira na hora que você está inundado de cansaço? Você tem que tomar a decisão. Sim. E eu tomei a minha. E foi a foi saída na Dog que foi, então, assim, se eu preciso escolher alguma coisa para sair, o legado do Dog Solution é muito grande. Uhum. Eu poderia fechar. Sim, Era uma opção. Sim. Eu poderia, como eu dou consultoria, a partir de agora eu não dou mais. Eu poderia, beleza, então eu não dou mais consultoria, mas eu então fico com a Dog Solution. Eu tive que tomar uma decisão, que é uma decisão dificílima. Se eu fechasse a empresa, eu ia falar, cara, olha o que foi construído, olha que trabalho, que projeto fantástico. Não é justo. Então, assim, uma funcionária comprou a empresa, que eu achei o máximo também. Quer dizer, para mim isso foi a realização de que a pessoa pode sim entrar na empresa, ela pode galgar lá o trabalho todo e no final ela pode virar dona. Eu achei isso aí, né, assim, muito legal, muito, muito incrível. Ela já trabalha lá faz alguns Tá lá uns 10 anos já. Só da turma dos fundadores. alguns aninhos. Assim, se ela não comprasse, ela ia anos. sair montar dela. Porque ela acabou comprando. Então, assim, foi uma coisa muito legal. Então, para mim, eu vi isso como, eu falei, poxa, eu acho que é por aí. Mas foi difícil, né? Todo esse processo de falar, não, o que eu vou escolher? Isso. Dificílimo. E aí eu falo, vou fechar, não vou fechar, vou passar para alguém, não vou. Porque tua vida... muita coisa. Assim, muita coisa, né? Muita coisa do Renato, muita coisa, tá ali. Assim, é um legado muito legal. Mas, assim, essa decisão do que, na hora que você tem um excesso, uma sobrecarga emocional, porque o burnout não é excesso emocional por viajar, por passear, por tomar cerveja com os amigos. É pro trabalho, Sim. tá? Diretamente associado a trabalho. Então, na hora que você fala assim, ou você para, ou você vai piorar, o que eu fiz? Eu não parei no primeiro. E continuei. Tomei uns remedinhos lá, passou 8 meses e tive outro. Muito pior do que o primeiro. Então, assim, o meu corpo estava dizendo, você vai ficar assim até quando? O que você vai esperar acontecer? Daí eu falei, realmente, eu tenho que tomar uma decisão. E foi isso que eu falei, bom, mas o que aconteceu? O cuidado com a saúde mental do empreendedor tem que ser olhado na base, no começo, assim. É um trabalho solitário. O empreendedor, quando ele tem algum problema, ele conversa com quem? É uma jornada muito solitária. É uma jornada muito solitária. Então, foi por aí que eu montei aquele grupo de mastermind, que a gente ficou 2 anos com empreendedores, batendo papo todo mês, desenvolvendo a habilidade da gente. Sempre quando eu ia dar curso, eu sempre chamava outros profissionais de outros daycares para conversar junto. Eu lembro, Porque, assim, eu acompanhava muito. Era uma jornada que a gente tem que estar com alguém, não dá para ir sozinho. Não dá. Então, quem está escutando agora sobre empreendedorismo no mercado pet, não dá para ir sozinho. Tem que fazer parte de alguma panela aí. Tem que ter partilha, tem que ter ambiência. A gente falou da importância do ambiente para o cachorro, para as pessoas, para o empreendedor que está sozinho no negócio, ele precisa criar sistemas de troca. Exatamente. E não é necessariamente só sobre
sobre dinheiro, é sobre movimento, né? Assim, trocas genuínas. Porque eu participava de um monte de grupo que só eu falava e a troca não vinha, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Mas assim, a troca é genuína. E às vezes a troca não é sobre o negócio em si. Na hora que junta 2 empreendedores pós-pandemia e fala como é que tá, fala assim, tá difícil. O outro fala, puta, que bom, porque eu também tava achando que isso era só comigo. Só de você saber isso, que o outro também tá difícil, você fala... Ué, então... E outro cara, não, tô normal, tá ótimo. Eu falei, então, alguém tá louco aqui. Esse cara tá louco ou eu. Porque não é possível que o cara tá normal. Quer dizer, não tem nenhum impacto no seu negócio. Né? E se não teve... Assim, e a ideia de juntar é isso, é aprender com a experiência do outro. O empreendedor, ele não pode se ver sozinho. Porque Até porque tem os pontos cegos, né? Que se ninguém de fora... Quem tá de fora consegue olhar com mais clareza sobre os seus pontos cegos, que a gente não vai conseguir olhar. Pergunta pro peixe se ele conhece a água. Não, ele nunca viu. Você tá enfurnado lá, meu. Então, quando eu tava lá trabalhando adoidado, eu falei, preciso sair. Eu preciso colocar a cabeça para fora, meu. Eu preciso tomar um cafezinho. Né? Mas assim, na hora que você tá fazendo um monte de coisa, eu acho que é necessário o empreendedor falar assim, eu vou dar uma pausa para mim nesse momento. Né? Então, algumas decisões que o empreendedor toma, que ele vai assumir a responsabilidade mais para frente. Daycare que abre 12 horas por dia, de segunda a segunda, sábado e feriado, e muitos dormem no local. Olha, você pode fazer isso, mas tem que ter prazo para acabar. Prazo limitado. Então, você pode começar desse jeito. Assim, então, eu vou encarar esse rojão para ter uma reserva, eu estou com gás, eu estou podendo. Na hora que você passa o terceiro Natal e Ano Novo na sua empresa, sua família já olha e fala, ó, o quarto vai ser assim também? Vai continuar assim. Vai continuar, depois de 3 anos é você que está ali nessa função. Quando, sei lá, a equipe é desfalcada, é o seu telefone que toca, você é dono do negócio e é você que tem que ir lá. Sim. Chegou um momento na Dogs Flush que era o seguinte, desfalcava, eu falei, não me liguem mais. Ó, vocês contratam, vocês treinam e vocês demitem. E eu cubro folga e atraso e... Não, meu, vocês se virem entre vocês, coordenadoras. Assim, se a pessoa não... Eu não vou vir. E nem você é para vir. É para o funcionário vir trabalhar, não é para ter esse tipo de questão. Onde está a falha? Mas a gente acaba tolerando esse tipo de probleminha. E isso vai acumulando. Isso dá desgaste emocional, dá desgaste com a família. Daí, quando você percebe, você fala assim, não aguento mais nem olhar para o negócio. Olha, o que eu tenho de colegas que tem daycare que fala, tô peguei no ranço, toco o telefone do daycare, já fica apavorado, que é o cliente incomodando. Então, mas não pode ter isso. A jornada tem que ser feliz. Tem que né? ser. A caminhada não é mais... assim, a chegada não é mais importante que a caminhada. É verdade. A caminhada tem que ser muito boa, tem que ser muito saudável, tem que ser muito legal. Tem que ter um amor ao processo, Sim, né? Senão sim. você fica só lá, aquela coisa focada... O que é a cilada do empreendedor achar assim, mira um lugar e fala, quando eu chegar lá, e aí tá achando que o lá vai chegar. Não tem esse chegar lá. Não existe chegar lá. Não tem lá. O lá é hoje. O chegar é hoje. Você tem que estar feliz hoje, porque amanhã, assim, você vai acordar de novo e assim, você não pode pegar bode do negócio. Sim. E você pode pegar bode, o que é? Você trabalha muito. E quando você fala eu trabalho muito, o que significa isso? Precifiquei errado, eu tenho que trabalhar muito mais e o que eu ganho é pouco. Como eu não consigo aumentar preço, eu vou dobrar a jornada de trabalho. Não Pronto. consigo, tenho medo. Pronto, aí ferrou. Daí ele cobra mal e trabalha muito. E daí não tem final de semana, daí não tem nada mesmo. Daí o casamento está indo pro saco, não vê o filho crescer. E hoje eu falo muito, primeiro, é comportamento e bem-estar animal aplicado à lucratividade. Você tem que ganhar dinheiro trabalhando com isso. E a outra coisa é olhar muito o lado emocional. É muito comum... Isso aqui é polêmico também, né? Que eu vou falar agora. Aí mais um minuto. Adoro! Dá o like, comenta, beleza? Vai lá no Instagram, segue a gente, tá? Que agora mais uma polêmica. A polêmica é o seguinte, né? Quando a gente monta um negócio, a gente parte de um princípio. Então, assim, eu estou estudando, tal. Então, quando eu abri, eu cometi esse erro, que era abrir um negócio que abria de segunda a segunda. Eu não sei como que está hoje em dia, porque faz tempo que eu não vou, mas salão de beleza aí, eu acho que não abre de segunda-feira, né? É só de segunda que não abre, normalmente, assim, que eu vejo. Fora. Isso. Não, eu não Mas vou não também, abre. eu vou Mas a não cada abre. 6 meses, Não mas acho beleza. que segunda-feira não abre. Beleza, então assim, é um modelo que de segunda-feira a pessoa não abre. Não sei se é porque trabalhou domingo e tal, mas segunda, se você quiser fazer o seu cabelo na segunda, você não vai fazer. Ah, mas eu tenho uma festa na terça, faz no domingo, não toma banho, bota a touca e vai na terça. É A assim. gente toma banho, mas não lava o cabelo. Não tem jeito. Então assim, se você... Então é um modelo que falou o seguinte, olha, de segunda eu não vou abrir o salão. A pessoa tem que descansar, eu acho pouco. Então é isso. A pizzaria abre às 6.
Se você chegar às 5, você vai comer pizza? Sim. Não. Você vai num barzinho e você tá lá tomando uma. O cara cordialmente chega na sua mesa e fala, olha, a cozinha vai fechar. Você quer fazer mais um pedido? Porque às 10 nós vamos fechar. Em São Paulo tem a lei do psil, do silêncio. 11 horas o bar fechou, mas você tá no meio do seu happy hour. Gente, fechou o bar, você vai embora para casa. A gente tem que fazer isso no nosso negócio também. A gente vai montar um negócio, não é? A gente é empreendedor, não é? Sim. A gente tem que montar um negócio que vai me fazer feliz e não estragar a minha vida. Vamos pensar, o sonho do empreendedor. Eu duvido o empreendedor colocar no papel aqui, na hora que ele está desenhando o negócio dele, e falar assim, eu quero me ferrar. Eu quero me ferrar. Como é que eu me ferro gostoso? Como eu me ferro gostoso? Trabalhar de sábado, domingo. Não, mas eu quero me ferrar mais. Não, vou também de feriado. Não, mas eu quero mais ainda. Natal e Ano Novo. Algum empreendedor vai fazer isso? Mas vou te falar um negócio. Vamos mais de polêmica? Vamos. A polêmica não é essa ainda. A polêmica Opa. A polêmica não é essa. Cara. A polêmica é segura a sua que vai ser legal também. Deixa eu concluir a minha. E a minha polêmica é o seguinte. Na hora que você vai montar um negócio, monta um negócio que você é feliz. Chega para o cliente e fala assim, olha, de sexta-feira está lotado. É mentira. Mas sexta-feira está lotado. Você trabalha de segunda a quinta, ou trabalha de terça a sexta, ou trabalha... Olha, você vai fazer inglês. Inglês, na minha época, era segunda e quarta, terça e quinta. Sim. Não, eu quero fazer inglês de sexta. Não tem. É terça e quinta e segunda e quarta. Escolhe. Sim. E sexta? Não, sexta é outra coisa. Ué, daycare é segunda, quarta, terça e quinta, segunda, terça... Sexta não tem mais. Não estou dizendo para fazer isso. Estou falando para começar a olhar para o modelo de negócio que seja mais... atrativo, viável para sua vida. Para você. Porque se você falar se o dia que você tiver com todos os cães na sexta-feira lotado, você não vai falar para o cliente que não cabe mais? Sim. Vai, porque não cabe mesmo. Sim. Ué, então você adianta a realidade. Você adianta a realidade. Você fala assim, não tem sexta. Ah, mas eu tenho que pagar a conta. Precifica direito. E isso não é o mundo cor-de-rosa, porque quando isso é real. Isso é real, porque no pós-pandemia eu falei, não abro mais sábado, domingo e feriado, e o negócio de vento em popa. Essa era a polêmica, da pessoa olhar para o negócio dela e falar assim, olha, tal dia não vou abrir, mas eu trabalhar acho que meio período. Isso é muito importante. As pessoas têm polêmica com isso, porque ela, será que eu estou sendo falsa, eu estou mentindo? Mas o negócio é o seguinte, não é sobre uma mentira, é sobre uma verdade antecipada. Eu lembro até, contando essa história, quando eu atendia muito Brooklyn, né? Eu morava em Pinheiros. E aí, cara, eu tinha que fazer um rolê. Eu tinha que sair de casa às 6 da manhã para ficar o dia inteiro no Brooklyn. Eu tinha amizade com a padaria para poder usar o banheiro, comer. Porque Ela já era escovava o dente lá, levava 7 horas eu tinha que voltar para casa. Até que um dia eu falei assim, eu não tenho mais agenda para o Brooklyn, só Pinheiros. Nesse dia, veio 5 do Brooklyn. Tem agenda? Eu falei, não, é um teste. Não tem mais agenda. As coisas acontecem para testar. Não tenho mais agenda. Depois que eu fiz vários nãos, começou a aparecer só Pinheiros, só Pinheiros. É a decisão que a gente toma. É a decisão, mas é difícil a gente falar assim, eu não vou abrir. Não estou dizendo que a gente tem que não abrir de sessão. Quer dizer o seguinte, olha para o seu negócio e fala, tem alguma coisa aqui que não vai funcionar. Então, assim, olha, eu acho super legal, tem daycare que eu vou visitar, que eles fecham às 6. Eu falei, mas como você conseguiu? Depois de 3 anos, eu falei, mas como você conseguiu? Eu falei assim, desde o começo foi assim. Tem daycare que abre às 8. Sim. Faz parte da realidade deles. Eu fazia, às vezes eu faço alguma creche, daycare para alguns alunos meus e para alguns hóspedes, porque a gente faz hospedagem. Normalmente a gente faz ao Quintal da Maia manda, assim, alguns... cachorrinhos deles pra gente, porque o Quintal da Maia não tem hospedagem. E eu tenho os meus alunos, né, que acabam se hospedando. Então, eu falo, olha, a partir de 9h30. Tô chegando 9h20. Vai esperar 10 minutos. Eu não vou chegar na porta... Porque, assim, se você vai num comércio... E aí, o Daniel fica, né, meu marido? Mas já chegou, mas vai esperar. É a partir de 9h30. E isso foi muito... Teve uma época... Isso, claro, eu aprendi... Nos cursos, eu aprendi isso com você também, que quando eu assisti acho que foi no Monitor Ideal, lá em Bragança Paulista, no ano, não sei que X bolinha, não sei que ano que foi aquele. O cabelo nem tava branco ainda. O Zanetti tinha cabelo preto. Mas, assim, tudo que você falava era muito doido, assim, porque tudo que você falava, eu falava, meu Deus, eu tô de acordo. E eu falei, então eu acho que eu tô no caminho certo, porque o cara, né, que tem toda essa experiência, essa bagagem, tá falando sobre isso, por exemplo, essa questão de num daycare, a avaliação é paga? É paga.
né? Depois, quer dizer, faz a avaliação e adaptação daquele cachorro. Tem um monte de gente que fala, mas eu vou ter que pagar a adaptação do meu cachorro? Mas aí a gente vai ter que disponibilizar gente pra ficar olhando. O melhor. Entendeu? E vai ter que ficar ali o tempo inteiro pra ver o comportamento dele com outros cães, como que ele vai se comportar no ambiente, com as pessoas, os cães. E aí não é pago? Eu lembro até hoje que você falou, é pago. Quando vai fazer... Tá, tem avaliação, tá, primeira vez... Tá, mas aí, a partir do momento da adaptação pra ver se esse cão vai entrar, eu lembro até hoje, você falou assim... Não, tem que pagar, gente. Eu tô com uma equipe, tem a minha funcionária, tem funcionário ali olhando, tem eu, tem... Então, esses critérios, essas regras, e até para ficar viável o negócio, eles são extremamente importantes, porque senão não tem vida. Eu, por exemplo, lá em casa, como é uma coisa menor, né? É uma hospedagem domiciliar, é um número bem reduzido, não é hotel, não é um esquema muito maior. O cliente do nada chega, eu vou levar domingo, posso levar domingo 8 horas? Não, não pode. Ou você traz sábado, ou domingo não dá, eu falo. Porque assim... As pessoas não têm noção do seguinte, ali, a minha casa é meio que tá uma hospedagem. Na hora que o cliente vai, você tem que... Se você está de pijama, você tem que ir lá escovar o dente, você tem que trocar de roupa, e aí você tem que colocar ali, né? Tem que ter uma postura, você tá indo ali atender e trabalhar. E aí chega atrasado, mas olha, atrasou, não vou pegar às 8 da noite, vou pegar às 10. Vou ter que pagar adicional? Vai ter que pagar adicional, porque eu ia colocar meu pijama e ia jantar... Eu tô te esperando. Então, e essa é valorizar a nossa qualidade de vida. Porque, sim. assim, e uma coisa importante, você pode falar tudo isso de uma forma super cordial, que não vai criar rusga com o cliente. Então, quando você fala assim, olha, o do horário é das 7 às 9, mas por quê? Fala, olha, 9 horas tem que estar todo mundo lá dentro, porque a gente começa as atividades, não tem como chegar um cachorro 9h05. Mas eu só 5 minutos atrasado. Não, 2 horas e 5 minutos, porque eu tô aberto desde as 7. É verdade. Então, você não tá 5, você tá 2 horas e 5. Porque se fosse para Dubai, o cara não perde o avião dele. É verdade. Né? E o que eu falo, assim, a pessoa que chega 5 minutos atrasada, ela chegaria 5 minutos antes também. É verdade. É que ela deixou pra última hora, né? É verdade. E eu acho que isso também vem muito de posicionamento, porque o cliente vai sentindo aonde ele consegue barganhar, porque, ela é legal. E aí entra naquela zona de não querer conflito, aí a pessoa... A hora que você se posiciona muito bem, ele vai entendendo que não tem. Esse final de semana eu fui da consultoria num daycare, muito legal, né? Eu vi. Daí... Não, eu vi lá as postagens. Não... Daí é o seguinte, tem a questão de chegar atrasado, né? E tava todo mundo bravo porque o cliente chega atrasado. Então eu falei, vem cá, mas alguma vez alguém já falou pro cliente? Não. Não, mas o cliente lê a tabelinha. Não, alguém já chegou para ele e falou assim, meu amigo, você não sabe o BO que é chegar atrasado. Então, assim, enquanto você não falar isso, ele não vai, por livre, espontânea vontade, mudar, porque ele está tentando e está dando certo. De novo, olha para o seu negócio, está reforçando. Eu falei assim, o cliente, o comportamento só existe porque ele é reforçado. Se ele está chegando atrasado, é porque alguém está recebendo os cães. É verdade. Acabou. E alguém quer pegar... porque está dando certo para ele, né? Para ele, sempre dá um jeitinho. Não, e gente, e não é só o cliente, a gente, eu me coloco nessa história, é assim também. Assim, sei lá, marcou tal horário para chegar. Você sempre chega um pouco em cima da hora. Eu, para pegar avião, se não fosse esse negócio fechar o portão e acabou, eu sempre chego atrasado. Porque eu enrolo, percebe assim? Então, assim, a gente tem que deixar muito claro para o cliente quais são as regras que a gente tem que adotar. E essas regras estão de acordo com o negócio? Está de acordo com o nosso bem-estar? Está de acordo com... o negócio vai ser viável dessa forma? Sim. O cliente é nosso amigo. Sim. Ainda mais em daycare. O cliente, eu nunca vi cliente como assim, ele vai deixar o cachorro todo dia para eu cuidar. Eu vou cuidar do cachorro dele. Para mim, eu via isso. Eu agradecia o cliente quando ele deixava o cachorro comigo. Falei, Renato, mas você que está trabalhando? Eu falei, não, eu só trabalho porque você confiou em mim. Então, eu sou grato por você confiar no meu trabalho. Então, eu via o cliente como gratidão mesmo. Eu falei, caralho, o cara confia em mim. Porra, meu, então eu tenho que dar meu melhor. E quando acontecia alguma coisa ruim, bater um papo com ele com essa gratidão também. Falar, vou te explicar a importância. Um caso engraçado, essas belzeiras que ninguém sabe só quando a gente faz um negócio desse, a regra era fechar o portão às 9 da manhã. Todo mundo sabia disso. Assim, às 9 em ponto, tá fechado o portão da manhã. Teve um dia que a funcionária fechou o portão em cima do carro do cara. Daí eu falei, o que aconteceu? Ué, você não falou que era todo dia para fechar às 9? Eu fechei, cara. Mas não com o cliente entrando com o carro, né, cara? Assim, aí você não falou isso. A risca. Não, ela chegou, deu 9 horas, ela pegou o controle e nem olhou para a câmera. Falei assim, você colocou para fechar? Eu falei, mas tem uma pessoa. Não tem passando embaixo. Mas daí, assim, ela fechou e o cliente viu o portão fechando, enfiou o carro querendo dar uma carteirada, né? Daí foi o portão e tudo pro saco.
Mas assim, coisas que tem que ter uma certa... É que eu acho que isso é muito importante, porque no nosso Tem um bom mercado... senso, né? Olha, é 9 horas, mas olha, chegou ali. Chegou, 9 horas, deixa entrar, né? Então. Não, tem que ter um bom senso também, Mas tive que pagar o carro do cara. Aí é pior. eu Acho que é pior mesmo. Mas eu acho que essa questão também de você bater o papo, porque eu sempre falo, gente. A partir de 9h30, eu já vou estar ali perto, eu já fiz o que era pra fazer de manhã, eu já cuidei do meu cachorrinho que tem 18 anos, já fiz isso, aquilo, se tem cachorro, já dei remédio, não sei o quê. E aí, quando der 9h25, eu vou estar ali no portão. Entendeu? Então, eu sempre explico... Isso era muito importante. Eu falava assim, eu fecho às 9, mas 7 também, você pode ter certeza que eu tô aqui pronto. Sim, eu sempre falo então, isso, a regra é a mesma. É muito engraçado que o Dani falou, mas já chegou, mas eu estou terminando de fazer uma coisa aqui. Eu sei que eu tenho que estar ali no portão 9h30, eu sei que 7 da noite eu tenho que estar ali no portão. Então, tem que assim, ter regra. Quando a gente tem um negócio, é assim, se a gente falar pro cliente, olha, eu vou fechar às 8, você pega às 8, ele pega. E se fechar às 10? Quero também. E às 11? Quero também. E uma massagem no pé quando você vier? Também quero. E buscar, leve e traz o seu cachorro. Então, assim, tudo ele quer. Sim. De novo, vamos voltar pro nosso negócio. Sim. É necessário pro nosso negócio que eu faça tantas flexibilidades. É verdade. Assim, se Chega for pegar hora. qualquer outro lugar, chega no salão, de novo, falar de salão de beleza. O seu cabelo tá marcado para cortar às 10 da manhã. Chega às 11. Não sei, eles cortam. Perdeu. E se bobear, ele te cobra. Eu falei assim, porque o seu horário... É verdade, ficou vazio aí. Como Você que eu faço? chegou atrasado e já Então, um colocando monte de pessoa. lugar faz isso. É Chega verdade. num check-in de um hotel e no horário errado. Eu falo, caiu. É Caiu. verdade. E assim, e a gente tem dificuldade em conversar com o cliente. até depois a gente não tem comunicação porque a gente acredita que as coisas são implícitas ou só um PDF. Exatamente. Já deixa Implícitas. claro. Não, tá aqui, ó, no PDF. Te tá mandei tudo o escrito. folheto. A comunicação, ela é um valor da tua marca. Você passa a partir disso. E eu acredito que... E essa é uma da visão do mercado que eu acho que é muito importante. Você falou, o cliente é teu amigo. O cliente está contigo. A pessoa... Tem gente que odeia o cliente, xinga o cliente. Isso mesmo. O cliente faz errado. O cliente é... Caramba! Como assim? Concordo. Como assim o cliente é malo? Mas como? Não fala assim, essas coisas não existem. Não existia lá na empresa. Ninguém podia falar isso. Não tem então, como. assim, no nosso mercado, equipe... Eu nunca entendo como que as pessoas falam mal, eu sempre falava bem, até quando não estava legal. Falei, beleza, vamos ajustar. E cliente assim, cara, que bom. Teve um cliente uma vez que ele era muito crítico, assim, né? Ele pegava o cachorro dele, cheirava o cachorro dele e falava assim, ó, tem xixi aqui, ó. Eu voltava, né? Daí o pessoal falava assim, nossa, é o mala de novo? Eu falei, não, é o nosso consultor gratuito. Muito boa. É nosso consultor gratuito. Ele tá dando uma consultoria grátis pra gente, não tá cobrando nada. Vamos voltar e deixar esse cachorro... mas é frescura dele. Eu falei, exatamente. Então, se ele tem o nariz que é tão sensível assim, é sinal que a gente tá falhando. Vamos aprender com ele? É verdade. É Tá sobre vendo? isso. É sobre isso. É zona de aprendizado. Sair meu. da zona de julgamento e ir para a zona de aprendizado. Porque pro empreendedor, que está muito dentro da sua perspectiva, ele vê ele tem aquilo. Ele é empreendedor, sagaz, tarará. Mas na hora de responsabilizar pelas questões que acontecem, não, é o cliente que é sem noção. O cachorro que é zoado. O cachorro funcionário que é problema. Exato. Esse cliente tinha um cano assim, de calha. E quando chegava no chão, o cano virava pra frente, assim, né? Então, aquela puta chuva enxurrada, saía aquela jorro de água, assim, né? Ele falou assim, será que dá pra você colocar um T ali? Porque toda vez que eu venho aqui e tá chovendo, eu molho o sapatinho da minha senhora. Eu falei, na hora, acabou a chuva, fui lá, comprei um T e coloquei. Falei, ele tá vendo coisa aqui? Porque eu nunca paro o carro ali. É verdade, que você nunca veria. Nunca Então, notaria. eu falei, de notaria. novo, Consultor gratuito. um consultor gratuito. O Ai, cliente... olha, acho que eu vou Esse levar... é um termo ótimo. Não, adorei. Aí eu também vou levar isso pra... O cliente, pra mim, Pra é pra isso, mim. um consultor. Então, eu queria o cara que fosse bem crítico, porque eu também era crítico. O dia de pagar é dia 10, querido. Sim. Não é dia 11. Sim. Então, eu também sou crítico. Sim, É assim, seu verdade. cachorro tem que estar desse jeito, antipulga, carrapato e tal. E eu acabei selecionando essa galera. Então, assim, aí que tá. A gente faz o cliente. Isso mesmo, a gente vai selecionando. Assim, e outra, não tem que dar certo hoje. A nossa jornada como empreendedor e tal, o dar certo é longo prazo. Sim. Né? Assim, nunca deu certo, está dando certo. Sim. E a gente não tem que ter pressa. Então, assim, se você tiver clientes que muitas vezes questionam o que você fala e você não está conseguindo ajustar esse direito, você não precisa resolver hoje. Você fala assim, bom, nos próximos 6 meses, eu vou ter que arrumar alguma forma de eu convencer esse cara que precisa melhorar para mim e para ele também.
Com funcionário, a mesma coisa. Com cachorro, a mesma coisa. Quando tem aqueles cachorros que você fala, putz, meu, ele tava legal e não tá mais. Sim, sim. Calma, você tem um tempo para trabalhar com esse cachorro. As coisas dão certo médio e longo prazo, não é amanhã. Amanhã deu certo. Tem E a gente essa, é meio de essa imediatista. pressa. Falar hoje, Imediatista. Vai essa falar pressa. hoje que vai repercutir. Não, é aos poucos. É a construção, é a repetição em todo o processo. Gente, mas o papo tá muito bom, mas Sério? 6h30. Você tá brincando. Nem falamos quase nada. Então, pois, gente. Tinha tanta pode. coisa. Não. Não, olha, com o Renato... Vai continuar. Não, é que com o Renato o negócio... Eu Nossa. lembro que quando eu fui lá na Dog Solution com a Jéssica há 300 mil anos atrás, eu fiquei lá conversando com acho que um pouquinho que foi 1 hora, e Renato já tinha compromisso, mas essa 1 hora pareceu 10 minutos. É isso, é igual aqui. Aqui Nossa, também. aqui eu já Nossa, queria nem emendar uma parece. coisa na outra, já tinha tanta coisa aqui Já pra são falar. Gente, já tá aqui no nosso horário, tá batendo no nosso horário. Ah, mas... Ai, gente, que tristeza. Pode ficar aqui mais, Gabriel? Ai, Isadora. Ai, eu vou ficar aqui mais, tá? Até às 7, tô brincando. Tô brincando. Mas, gente, temos que terminar aqui o papo. Temos que terminar. Deixa a mensagem, a sua mensagem final de empreendedorismo. Ah, mas eu tô triste. Ah, tava tão bom. Nossa, gente, eu aprendi Nossa, muito. é? Eu aprendi muito com Foi rápido, vocês né? dois Foi muito aqui. rápido. Foi rápido. Nossa, não, esse passou que foi. Gente, eu queria... Não, tinha Renato tanta coisa volta, pra falar, mas Renato. tá bom. Vamos lá, Não, vamos falar porque, mais. gente, o que eu queria falar era sobre os seus cursos. Sim. A Que é a mentoria, formação de novos empreendedores, né? Não, eu queria falar sobre os cursos que você tá dando, tanto mas pra... dá pra contar. Então, o que acontece agora é a seguinte, a importância que eu dou é para conseguir passar para frente aprendizados que eu tive nesses 13 anos, né? E que vou continuar tendo. Então, coisas que deram muito certo, eu faço questão de falar, e as cagadas que eu cometi também, que é para a pessoa não cometer, não precisa passar por isso que eu passei. Então, assim, algumas coisas importantes. Falar muito sobre lucratividade, quer dizer, a gente tem que trabalhar com comportamento, bem-estar animal, com lucratividade para o nosso negócio, lembrando sempre da nossa qualidade emocional, nossa qualidade de vida. Não tem como ser empreendedor e não pensar nisso. Daqui 5 anos você vai pagar o preço, né? Porque eu não queria que as pessoas pagassem o preço que eu paguei. Que isso é exatamente isso. E é justo hoje fazer um planejamento de médio e longo prazo pensando nisso. Eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho que ser feliz e todo mundo tem que ter bem-estar, não só os cachorros. Agora, como uma mensagem assim de uma mensagem empreendedora, uma coisa que eu levo muito para mim é que é aos poucos que a vida vai dando certo. É aos poucos que vai dando certo. Muito bacana. Não vem de batelada. Então, é um ganho hoje, valoriza, um ganho amanhã, valoriza. A gente vai, ao longo da nossa vida, tomar um monte de decisão. Algumas certas, outras erradas. Se a gente vai acertando, você vai ver certo, errado. Certo, errado. Então, a curva não é assim, né? Não é uma reta, né? É assim, é um negócio assim. Mas, longo prazo, você vê, poxa... Acertei tô muito, acertando. acertei muito. E se a gente está aqui hoje, é porque a gente acertou mais do que a gente errou. Com certeza. Então, a gente está acertando. Então, Certeza. é aos poucos que a vida vai dando certo. Ah. E hoje você tá mais... A sua marca pessoal é a sua empresa. Sou eu. Aham, é Então, Renato hoje, Zanetti. Renato hoje é Zanetti. muito mais. Então, a gente vai lançar um monte de coisa nova. Então, assim, vai ter muito curso presencial. Então, uma agenda já pré-definida, anual, de curso presencial para empreendedores, para formação de pessoas, para formação de equipe, para comportamento de cachorro, avaliação. Assim. Então, a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, formação de pessoas, sobre lucratividade. Então, assim, tem os cursos que eu já dou, vai ter outros cursos com outro formato online, que eu não sou lá no Morro de Amores, mas, assim tem o público para isso, que gosta, então a gente vai ter uma coisa online também, fazendo um trabalho conjunto com outros empreendedores, então pegar várias experiências. Bacana. E tem um trabalho que eu faço agora, que é um trabalho de acompanhamento financeiro. Então, você não vai... A pessoa, quando tem um negócio, vai atrás de um monte de informação. E, com certeza, a parte de levantamento de dados financeiros é a última coisa que ela faz. Última. Isso eu Porque já é um percebi. saco fazer isso aí. Ela faz no primeiro mês, segundo, terceiro. No quarto, ela fala, tá dando certo, eu fico quieto. Então, eu faço isso para a pessoa. Então, ao invés de bacana. eu não sou sócio de ninguém. O BPO, a gestão? Eu faço a gestão financeira do daycare. Então, essa é uma coisa. A outra é atuar como uma empresa grande que tem que tomar uma decisão difícil. Quando não é certo ou errado, é fazer ou não fazer. A pessoa senta com um grupo de conselho da empresa. Então, por que não ter um grupo de conselho para daycare?
A pessoa vai pagar uma mensalidade e vai ter 5 empreendedores com 10 anos de experiência cada um para poder falar assim, faz isso ou não faz isso. Manda embora o cliente ou não. Aumenta o preço ou não. Ajudar a tomada de decisão. Por quê? Uma outra mensagem empreendedora. A nossa jornada é solitária. Se você tiver alguém para acompanhar, para estar junto, com mais experiência, você fica mais seguro. Escolha. Acho que hoje a gente tem a possibilidade, é uma jornada solitária, a gente pode escolher não ser assim se a gente procurar Porque tem opções. referências. Tem Isso opções. mesmo, tem opções. Renato Zanetti está aí para isso. Estou à disposição. E vocês encontram Como? tudo, os Então, cursos, tá lá no Instagram tem um... Se você entrar hoje em Link. _Zanetti, vai ter muitos cursos que eu estou colocando ali. Tá. Mas esse trabalho desse clube de conselheiros... Ele tá sendo processado ainda. montado, Assim, tá sendo segue- organizado. Já que hoje é o momento do babado, eu já estou falando isso aí. E sobre o acompanhamento financeiro também. Isso aí isso eu vou bacana, divulgar. bacana. Mas vai ter um curso agora que chama Daycare Lucrativo. Esse já está... Viu, galera? E acompanha. E tem um monte de dica Não, lá. é isso que eu ia falar. Acompanha lá, porque tem um monte de dica, muita coisa legal. E o Renato também, ele tem uma didática também para passar. Fala da língua. O que eu acho interessante de alguns profissionais que eu admiro muito é a forma como eles colocam o conteúdo para as pessoas que são leigas e não entendem nada conseguirem entender. E você é um cara desses também, que eu fico... Ele fala, dica de 1 minuto. Aí ele vai lá, fala, não sei o que. Você fala, em 1 minuto tem um isso conteúdo que você fala, caramba, eu demoro 1 hora pra falecer. Ele falou dica em 1 minuto. Então, gente, vão lá, acompanhem. A gente ainda, algum momento aqui, talvez desse episódio, a gente consegue já colocar aqui Os nomes, como como encontrar, né? O Isso. Instagram. Que a gente o nós estamos melhorando aí com o tempo, tá? Aqui o nosso videocast, Hoje tá? temos card, Hoje, ó, que bonitinho já aqui, Carlinhas. Entendeu? Então, assim... Provisório. Então, eu acho que é isso. Vamos terminar. Eu tô muito feliz. Passou muito rápido. Vamos ver se você volta, tá? Vamos lá, tem Vamos muito voltar, conteúdo aí. vamos- Se chamar, eu tô de vamos- volta. Episódio 2. Com A certeza. continuação. Muito obrigada mesmo. Eu amei. Eu amei demais. Obrigada gostei. demais, Anete. Foi uma troca incrível, riquíssima. Nossa, E muito. tenho Eu certeza aprendi que muito as aqui pessoas, com vocês. Com certeza vão aprender ainda mais pra jornada delas. Com certeza. Vamos lá. Bom, então... vamos parando por aqui, né? Beijinho aí no focinho de vocês. Essa foi boa. Essa foi boa. Já montou. É que eu falo muito isso pros meus cachorros quando eu saindo. Até pro Dani, eu falo beijinho no focinho em todo mundo. E aí resolvi hoje Beijinho mandar no um beijinho no focinho de vocês. E até a próxima, Até. né, Isso aí. gente? Tchau. Tchau!